de começar o episódio de hoje, é hora de falar das marcas que estão patrocinando os nordestinos pelo mundo na nossa 4ª temporada, agora em 2025. Solar Coca-Cola. A Solar Coca-Cola é patrocinadora dos nordestinos pelo mundo e é só gratidão. Tamo junto, Solar. Tamo junto, Coca-Cola. Fast Pharma, primeira farmácia digital do Brasil, que entrega em até 15 minutos, 24 horas. E se você clicar agora no QR Code e baixar o app, você ainda tem 3 meses de frete grátis. Isso realmente é sensacional, então se adianta que se você precisar de uma farmácia, agora chega em 15 minutos na tua casa, 24 horas por dia. Betânia, uma marca genuinamente nordestina que leva sabor e qualidade do Nordeste para o mundo, e é por isso que a Betânia está com os nordestinos pelo mundo. Muito obrigado, Betânia. Tamo junto. São Paulo, vamos deixar claro, não é sorvete, é gelato. Em quase toda loja da São Paulo tem uma mini fábrica para o seu gelato estar sempre fresco e sempre cremoso. E você tem 10% de desconto usando o delivery próprio da São Paulo com o nosso cupom Nordestinos10. Beleza? São Paulo, é nóis. Do Norte. A Do Norte é uma empresa de snacks saudáveis, castanhas, frutas secas para qualquer ocasião e serve como petisco e produto para cozinha, para você fazer aquela receita deliciosa. A Do Norte faz parte do guarda-chuva da Uzi Braz, que tem outras grandes marcas como a Love Nuts. Do Norte, muito obrigado. Estamos juntos em 2025. Gran Marquise, o 5 estrelas mais incrível de Fortaleza, com o rooftop mais lindo que você vai ver nessa cidade, com a vista da beira-mar maravilhosa, restaurante Mangostim, restaurante Mucuripe e ainda tem um spa L'Occitane. Sem falar no atendimento, a equipe do Gran Marquise, eu sou suspeito, mas é simplesmente perfeito e extremamente humanizado. Gran Marquise, é um orgulho ser embaixador de vocês. Granja Regina, amor que alimenta. Com a Granja Regina você tem várias opções. Cortes de frango resfriados, miúdos de frango resfriados, cortes de frango congelados, cortes temperados, churrasco fácil, galetos temperados e cortes temperados, petiscos. Enfim, tem muito mais do que o que eu falei aqui. Com a Granja Regina você desenrola qualquer situação, é bom demais, é gostoso demais e a Granja Regina está com os nordestinos pelo mundo. E é isso, turma, esses são os nossos patrocinadores na 4ª temporada. É hora de você assistir o nosso episódio agora. Tamo junto. E é isso, meus amigos. Estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo. Não se engane, a gente roda esse mundão, mas a gente sempre volta para casa. A nossa casa é no Ceará, é Fortaleza, Fortal City. Beleza? Mais um salve para você que está nos assistindo da Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia. A gente sabe que vocês estão espalhados pelo mundo inteiro e que vocês se sentem felizes de ouvir o sotaque da galera de vocês, de ouvir a história da galera de vocês, que assim como vocês que estão no mundo também rodam. E por que eu estou fazendo essa introdução falando do mundo? Porque hoje eu estou com um cara que roda esse mundão, espalhando cultura, levando cultura, gerando oportunidade, ajudando pessoas também a viverem experiências que às vezes a vida é curta demais e ela passa e a gente não vive. Estou com um cara muito especial hoje e eu estou a postos para uma conversa maravilhosa. Se prepare, eu estou com Paulo Feitosa. Como é que você está, mestre? Tudo de boa. Como é que você está? Léo, seja bem-vindo, cara. Obrigado, super feliz. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é meu. Sou um fã, acompanho aqui o podcast há algum tempo. Muitos amigos já passaram por aqui. Privilégio estar aqui hoje com você para conversar sobre coisa boa. Amigos e a namorada. Sim, sim. Elaine brasileira. Que, inclusive, vamos deixar no card já, acabar com essa conversa? Minha produção disse que o lado direito é QR Code e que lado esquerdo é card. Então aqui, ó, você já pode assistir que parece que eu fiz uma public post, né, do spa dela, mas é porque realmente foi o melhor spa que eu fui na vida, tá? Não tô mentindo, não. Mas não é sobre ela hoje, né? Hoje é sobre um cara maravilhoso. E, Paulo, eu sempre gosto de fazer essa pergunta às vezes. É difícil. Mas como que você se definiria? Quem é você? Quem é o Paulo? Então, pergunta difícil mesmo. É difícil, Eu acho que, principalmente porque a gente vai se descobrindo, né? Total. Vai descobrindo caminhos e lugares. A partir desse processo de vida, a gente vai descobrindo e a gente às vezes acha, não, vou me tornar um executivo, vou ser um artista. E eu acho que a grande beleza do que eu me considero é exatamente
estar nesse lugar, né? Sou um cidadão cearense que vive fazendo coisas pelo mundo, né? Conectando conhecimentos, saberes, culturas. E aí, para fazer isso, ora sou executivo, ora sou produtor cultural, ora sou gestor, ora sou acadêmico, mas sempre em função de estar nesse lugar, né? De conectar saber, conhecimento, de conectar pessoas e, acima de tudo, culturas, né? Nesse nosso diálogo, entendendo de que cultura, arte, as relações são fundamentais, né, para uma construção de um mundo saudável, um mundo feliz, né? Então Sensacional. Eu me considero estar nesse lugar construindo isso. Assim. E a gente vai ter a oportunidade de explicar para a galera ao longo dessa nossa conversa por que você se definiu assim, né? Pode estar no ar ainda, mas na verdade a gente vai deixar bem amarradinho essa conversa. Mas antes de a gente começar, eu só acho que nós deveríamos nos refrescar. Porque assim, eu preciso dividir isso com você, é um grande orgulho meu ter sido praticamente o embaixador da Fanta Sabor Caju. Olha aí. Eu tô ligado que você nunca experimentou, você vai provar curioso, hoje. Eu vou provar agora. Porque a Fanta Caju, a gente fez o lançamento da Fanta Caju para influenciadores, imprensa, e foi um Nordestinos ao vivo. Ao vivo, a gente fez ao vivo no restaurante, né, aqui no Aconchego, e com os CEOs, com os FOs, com os SEOs, todos os Os, e a equipe da Fanta. É um grande orgulho. Vai pro card também, se você quiser assistir o lançamento da Fanta. Mas eu não quero deixar o meu convidado com sede. Certo? Você vai escolher um sabor, eu vou escolher um. Porque a gente está aqui com Fanta Sabores. Olha só, cara, que maravilhoso. Tem a Fanta Caju, tem a Fanta Laranja, tem a Fanta Uva, tem a Fanta Guaraná e tem a Fanta Maracujá. E o legal da Fanta é isso, né? Que a Fanta se adapta a regiões, né? Às vezes você vai para um outro país, vai para a Coreia, tem uma Fanta específica daquela região. E agora o Ceará tem a Fanta Caju. A Fanta Caju. E eu não sei se você sabe, a primeira latinha produzida foi aqui. Como é que se fala? A fórmula é uma fórmula criada aqui no Ceará. É porque eu falei no início que eu estou aqui no Ceará. E a cajucultura é muito forte aqui na nossa região. E é nóis, Fanta. Sim. Você vai de Fanta Caju, né? Vou provar, e eu vou de Fanta Uva, tá? Vamos aqui, ó. SMRzinho, ó. Eita! Vamos lá, a gente vai brindar, tá? Peraí. Okay. Aí, ó, pra você ouvir em casa, você que, meu amigo Uber, eu sempre falo dos Ubers, porque sempre que eu tô entrando nos Ubers agora, galera, e aí, tá indo gravar quem? Sei lá o que, a galera já tá acompanhando, então queria mandar um salve pra galera do Uber aqui, vá pegar sua Fanta. Vamos brindar? Bora. Quero saber o que você achou dela. Vamos lá. Ah, delícia. Poxa, boa mesmo. Né? E ela tem um aroma, né? Cara, isso que eu acho que é o mais incrível. Caju. Porque ela tem a cara do caju, né? A cor do caju, o aroma do caju e o sabor do caju. Sabor de suco do caju mesmo. Por isso que a gente fala isso. Gostoso. A galera, às vezes, tenta comparar com outras referências. Não é uma comparação. A Fanta não veio para querer fazer o que já tinha no mercado. Ela veio para fazer uma outra experiência em sabor caju. Simplesmente assim, espaço para todo mundo. E a Fanta Caju já está virando uma queridinha aqui. E muitíssimo obrigado, Fanta, por deixar a gente aqui abastecido do melhor de vocês. Um beijo no coração. E agora eu vou entrar aqui, vou viajar o mundo com o Paulo. Vamos falar sobre cultura, arte. E Fanta tá sempre ligado a isso também, que eu tô ligado. Cultura, arte, sempre apoiando a galera. Não é não? Vamos pra cima, Paulo. Vamos voltar? Vamos nós. Perfeito. Paulo, é o seguinte. Você é do Ceará mesmo. Onde que você nasceu aqui? Eu nasci em Fortaleza. Fortal City. No bairro ali, na verdade... Parque São José, entre o Parque São José e a Vila Peri ali, né? No que eles hoje chamam de começo do Grande Siqueira, assim, mas nasci ali numa comunidade entre esses dois bairros, né? Entendi. E hoje você mora em Fortal? Moro em Fortaleza e no Rio de Janeiro. Você tem apartamento lá também? Apartamento lá, residência lá. Então, literalmente divido morada entre a cidade de Fortaleza e a cidade do Rio hoje. Todo mês tu tá viajando, né? Toda semana eu tô viajando. Tu não consegue mais ficar, fazer um planejamento muito longo, né? Não.
esses anos, os últimos 3 anos estão muito intensos. Então, eu consigo lhe dizer que ao longo desses 3 anos, o máximo que eu consegui ficar residindo em Fortaleza de forma sequenciada foram 20 dias ano passado. Por isso que a gente arrastou pra cá, velho. Porque assim, a gente tava tentando fazer essa entrevista, meu irmão, o homem pousou. Literalmente, você pousou aqui e já veio pra cá. Ainda atrasou o voo lá, né? Foi. Aí tu veio direto pra cá, porque senão não faz, meu amigo. É corrido demais, né? Mas, ó, eu vou ter que ler, tá? Eu não vou fingir costume, porque isso aqui... Eu prefiro sempre ter meu computador aqui e fazer uma entrevista boa do que ficar tirando da gaveta, né? Você é bacharel em publicidade e propaganda, especialista em gestão cultural, mestre em ciências da cultura pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal. É isso? Isso, exatamente. Faltou alguma coisa? Não, exatamente isso. Por enquanto é isso. Exatamente isso. Algumas perguntas. Quando que você decide que a comunicação e a cultura era o que você queria fazer, que isso ia fazer parte da sua vida, e por que tu foi parar em Portugal para estudar? Então, são caminhos, né? São 3 caminhos que para chegar no lugar onde a gente chegou enquanto negócio, enquanto quitanda, o lugar que eu cheguei enquanto profissional, esses percursos, por isso que eu falei lá na definição, né? Eles foram necessários, né? Sim. Primeiro, quando eu começo a trabalhar no campo das artes, eu começo muito jovem, né? Começo ali com 15, 16 anos. E muito nessa área técnica, como técnico, assistente de iluminação técnica, como depois, quando você vira técnico, você é tudo, né? Sim. Você é produtor, você é o que não está em cima do palco, mas está ali... É um híbrido, né? Um nesse coringa. entorno, né? Então, comecei a entender que era um lugar que eu precisava entender, principalmente quando eu comecei a trabalhar com produção, era sobre a lógica de mercado. Então, a publicidade, para mim, ela foi a primeira estratégia de construção profissional. Não era com o desejo de ser um publicitário, mas um desejo de como é que eu trago essa percepção de construção de mercados para o campo das artes e da cultura. Então, surge daí. Sim. O movimento de especialização para a gestão cultural já era o segundo movimento quando você começa a entender, né, ali da produção, que eu já dialogo, comecei a compreender, estou aqui, vou produzir, então tenho que começar a pensar publicidade, marca e tal, seja de um grupo de teatro, seja de um pequeno festival, só que tinha um outro caminho, eu precisava entender o tempo público, da política pública. E isso é fundamental no Brasil. Em alguns países, inclusive na América Latina e da África, porque a gente depende essencialmente da política pública com interferência na economia, com interferência econômica na área das artes. Irado. Se a gente não tiver hoje, no Brasil, a injeção do dinheiro público, não existe a produção artística. É verdade. Ela vai continuar existindo porque a arte existe de forma... desde que o mundo é mundo. E ela luta, enquanto sistema, enquanto estrutura, a gente precisa da estrutura do Estado. E se a gente precisa da estrutura do Estado, um segundo movimento que eu comecei a perceber é que eu precisava me tornar e me capacitar como gestor para entender como funciona esse mecanismo para juntar com o primeiro. E aí foi nesse lugar que eu começo a estudar a gestão pública. Fui secretário executivo do Estado do Ceará durante 2 anos ali, entre 2013 e 2015, para exercitar inclusive essa prática mesmo, o conhecimento, o entendimento sobre a gestão pública, né? Então, e isso muito dentro desse plano de que profissional é esse que eu queria ser, que eu quero ser, que profissional é esse que eu vim a me tornar e que negócio é esse que eu queria criar, que é a empresa que eu tenho hoje, né? Que é a Quitanda. Então, foi necessário fazer esses 2 processos, compreender um pouco da publicidade dentro de uma lógica de mercadológica, entender um pouco da gestão pública dentro de um pensamento e da mecânica do que é o poder público, né? Perfeito. E Portugal? A ciência da cultura, né? Que aí vem o mestrado, né? Vem aí um desafio novo, porque dentro desses 2 campos eu realmente me aprofundei nessas práticas. O que é a prática do mercado, da publicidade, de como é que eu construo isso, como é que eu construo estratégias para vender melhor, para gerar um melhor rendimento, um melhor desempenho desse projeto, consiga captar um recurso a mais. Dentro da experiência da gestão pública, né, entender que tempo é esse, que fragilidades são essas, né?
E me apaixono por esses dois lugares e entendo que eu tinha outra contribuição a fazer e que eu poderia acoplar as minhas especialidades, mas acima de tudo aos meus propósitos de vida, esse lugar da reflexão do campo das artes e da cultura. E para isso eu precisava estudar, né? Perfeito. E aí quando eu chego que tem um curso que ele é dentro da área de comunicação, ele é um mestrado em comunicação, mas que ele é um mestrado no pensamento das ciências que compõem a cultura, a percepção da cultura, de povos, de movimentos, de ação. Então, eu digo, é nesse lugar que eu quero ir, porque ele junta meio que tudo aqui do que eu estou pensando e vai um pouco mais além, que é essa compreensão de como é que eu posso formular, então, incidir com pensamentos, me juntar a outras pessoas que pensam de forma mais incisiva, incidente, dentro do campo das artes e da cultura, para que ele possa cada vez ser um campo melhor, né? Perfeito. Já que ele é tão necessário. Perfeito, lindo. Agora, você falou da Quitanda. Eu até anotei, a gente estava em off conversando, a Quitanda é uma agência de impacto social. Isso, hoje ela é isso. Hoje era isso, né? É. Mas quando que surge a Quitanda? Que contexto, assim? Em qual contexto que você decidiu, agora eu vou ter a minha agência, porque você disse que trabalhou com outras coisas e tudo mais, foi buscando, mas aí você centralizou na Quitanda. Tem sócio? É só você? Como é que funciona? Tem sim. Não é minha, porque ela desde inicialmente, na verdade, a Quitanda, desde o início, ela é um lugar coletivo. Ela tem donos, né, tem sócios, mas desde o início o nosso pensamento sempre foi um pensamento muito coletivo. Um pensamento muito de como é que hoje a gente caracteriza ela como esse negócio de impacto, no campo da entrega social, enquanto sociedade, né? Um negócio de impacto para a sociedade, mas ela surge exatamente há 19 anos atrás, há 19 anos, né? De 5 jovens. Eu, né? Um jovem que estava ali trabalhando inicialmente com técnica e produção de grupos da cidade, mais um coletivo de amigos. Cidade né? aqui de Fortaleza, De viu, Fortaleza, especificamente aluno dos cursos de artes que tinha no Zé de Alencar, tinha um curso de uma escola que até hoje acontece, que é curso Princípios Básicos de Teatro. Onde quase todos os artistas da cidade passaram. Só que eu fui meio que na carona com um amigo lá do bairro, que a gente já fazia um movimento lá no bairro quando mais jovem e tal, Paixão de Cristo, os eventos ali, a gente já fazia um movimento. Né? E aí disse, não, vamos procurar um curso, a gente chega lá no teatro, vem uma plaquinha, tem lá, curso Princípios Básicos de Teatro. Aí meu amigo sempre quis ser artista e tal, vamos lá. Aí eu disse, pô, mas não é meu pra mim não, né? Esse negócio de teatro e tal, mas no sentido de eu não me via no palco. Sim. Não me via no palco, não me vejo, não sou um performer nesse sentido. Mas se via nos bastidores. Nesse lugar, que é o que a gente já fazia, né? Em pequeníssimas proporções é o que nós já fazíamos. Organizando ali a Paixão de Cristo, organizando as festas da igreja, as festas do bairro. Então já vimos desse movimento. E nos inscrevemos. Aí eu disse, pô, já que é o que tem, vamos lá. E aí, rapidamente, eu já consegui fazer amizade lá dentro da estrutura do teatro, com os professores. Disse, olha, gente, não tenho muito talento para estar fazendo aula de corpo, de voz, para interpretar e tal, mas isso aqui é meu lugar. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto disso aqui. E passei muito moleque, 16 anos, passei a viver aquilo quase que 24 horas por dia. Era o tempo da escola ali, do finalzinho da manhã, e já ficava até o dia. E aí o professor disse, tá bom, então, o curso tem aulas de interpretação, de corpo e tal. Mas você vai ali, fica estagiando aqui com os técnicos do Teatro Zé de Alencar, né? 2 grandes mestres, o mestre Mauro Coutinho, sonoplasta, técnico de som, criador de som, e na época o Brasil, o iluminador também, filho de um pai iluminador, que foi o primeiro iluminador cênico do Ceará, né, o pai do Brasil, que é uma família de iluminadores. Eu disse, pronto, é o melhor lugar para mim. Então, é nessa escola aqui que eu vou me pegar. E foi no dia a dia, né, ali sendo aquele jovem que os mestres diziam assim, vai ali para a escada, muda ali, que eu vou ficar aqui. Vai ali. E eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio nesse processo, onde eu comecei a entender e viver
começar a viver as melhores experiências da minha vida. Que Porque foda. do lugar em que eu vim, era tudo tão distante isso. Eu tô aqui a metros de um grande artista como Renata Sorrah. Eu tô a metros de um grande artista. E não pela admiração do artista, pela ideia do fã, mas pela ideia, nossa, eu estou trabalhando, mesmo que assistente, subir na escada para afinar um refletor. É um trabalho coletivo ali, Estou né? trabalhando com isso. Então, assim, não passava pela minha cabeça. E ainda mais que eu ia ganhar dinheiro com aquilo. Né? E dessa lógica das condições econômicas e tal em que eu cresci, vivi, né? Até a minha adolescência, era uma loucura, porque tinha dia que eu fazia diárias no Teatro de Alencar que era tipo metade do que o meu pai ganhava no mês. Né? Então eu passava ali 3, 4 dias iluminando, fazendo assistência e ganhava uma grana já. Então eu comecei a entender aquilo, disse, cara, isso aqui é um lugar para mim. Isso aqui é um lugar para mim. E aí, na época, já com os 2 anos vivendo essa experiência mais formativa no teatro, juntei ali o grupo de amigos, que aí uma era produtora também, mas era atriz, o outro era produtor, o outro era bailarino. E a Prefeitura de Fortaleza lançou um programa que era chamado Credicultura Jovem. Cara. Que é isso? Um microcrédito, você ganhava 25 mil reais. Ganhava não, pegava emprestado. Tem que ouvir. 25 mil reais, você abria um negócio no campo das artes e da cultura. Aí a gente chegou um dia lá nos bastidores lá da nossa rotina do teatro, Sim, claro. fazendo aula e tal, na hora do almoço a gente se encontrando lá no Jardim do Teatro, aí alguém dizia assim, tem um edital aí para abrir coisa para cultura e tal. Eu disse, pronto, vamos abrir nossa produtora. E aí juntamos esses amigos e cada um faz uma coisa, e a gente conseguiu pegar esse dinheiro, aprovamos esse projeto. E daí surge a Quitanda. Caramba, foi desse De momento? 25 mil reais de um microcrédito de incentivo público. Que aí massa. desse dinheiro éramos 5. Cada um comprou um computador para trabalhar. Já acabou o dinheiro. Alugamos uma sala no Edifício Lobras. Na época, 25 mil reais dá pra fazer um monte de coisa. Valia mais, né? Alugamos uma sala no Edifício Lobras durante 1 ano. Caramba. E aí dividimos o resto, compramos as mesinhas, cadeiras, dividimos os restos que era para passagem para quem tinha do almoço durante 6 meses. A gente tinha a mão de a mecânica, um escritório, tínhamos cada um computador para escrever os projetos e fazer suas coisas, o dinheiro da passagem da quem tinha durante 6 meses. E dali a gente tinha que rodar. E deu certo. Mudou, né? Ao longo do tempo a gente foi mudando, a gente trabalhou nesse formato durante os 5 primeiros anos da Quitanda. Alguns sócios saíram porque aí foram se identificando com seus caminhos artísticos, e aí eu fiquei e mais uma sócia, e logo depois ali com 8, 9 anos da Quitanda, um outro sócio que também era um amigo que estava morando fora, veio para o Ceará, e a gente acabou remodelando. E quando a gente remodela a Quitanda com esse histórico dela, já que a gente passa os primeiros 5 anos trabalhando com grupos mesmo. Sim. A gente entendia que era um nicho de mercado, estava começando os primeiros editais de incentivo à cultura, então a gente elaborava o projeto e executava. Então a gente já escalonava muito nesse sentido de, vamos juntar aqui, porque o grupo que eu fazia luz já não tem um produtor, então vamos chamar todos os grupos, um que o outro iluminava, outro que era atriz do grupo. Então a gente foi juntando esses grupos de teatro e de dança que estavam, as bandas e tal, que estavam no nosso entorno, a gente começou a escrever, prestar essa consultoria de escrita e de execução dessas produções. E passamos 5 anos nesse negócio, assim, vivendo disso já tranquilinho, não era... Mas todo mundo já tinha seu dinheiro ali, já estava conseguindo pagar ali uma conta ou outra e tal. Só que com essa mudança do negócio, eu começo também a perceber, e aí já como uma evolução pessoal mesmo, que eu disse, olha... Acho que o meu propósito ele pode ir um pouco mais além do que a produção do grupo. Eu acho que já tem um movimento aqui no estado surgindo de outras produtoras que estão fazendo isso. Eu acho que eu posso ir aqui dar um passo a mais. E aí a gente começa a trabalhar com captação de recursos. Porque você lembra lá que eu estava falando, eu preciso aprender publicidade aqui porque eu preciso vender melhor, porque a galera está com dificuldade de se vender, esse produto está com dificuldade, esse grupo está com dificuldade de circular, mas é bom, mas por que não está circulando? E aí a gente começa a criar um modelo de negócio e de entrega desses negócios que eles começam a chamar uma certa atenção, que eles se destacam, porque eu começo a dialogar com outras esferas para além da esfera do edital.
Eu começo Entendi. a chegar para um patrocinador e dizer, olha, se eu botar tua marca aqui, esse grupo de teatro é visto por 2.000 pessoas quando está em temporada, e tal, e tal. E aí começa, será que você não consegue dar a grana aqui para isso? Então eu começo a fazer uma captação diferenciada que para o mercado, nesse pequeno formato, ou você tinha os donos dos festivais, dos grandes festivais, que já captavam seus festivais e tal, mas você não tinha ali uma empresa, ainda não tinha um nicho de mercado de captadores de projetos espontâneos. Justo. E aí a gente começa a entrar nesse negócio e vem de um boom na época ali, 2000 e alguma coisa, né? De investimento em incentivos fiscais no Brasil, e a gente pega esse boom desses investimentos. Então eu começo a captar, e aí a gente começa a deixar de produzir os grupos, porque a captação, a mobilização estava já nos rentabilizando muito mais. Sim. E nos abrindo outras portas e nos colocando em um lugar muito maior dentro da ideia de mercado, do campo da economia criativa. Sim. Né? E aí a gente começa a captar para festivais já históricos. Eu viro diretor executivo da Bienal Internacional de Dança, fui durante 10 anos diretor executivo da Bienal, onde a gente praticou muito esse laboratório da captação de recursos em grandes formatos. E aí a gente começa a trabalhar a gente já trabalhou com todos os festivais do Ceará que você imaginar, nesse lugar de captação. Só que isso também tem uma data. A gente começa a dizer, poxa, mas a gente capta para a cor dos outros, né? A gente está junto, mas é do outro, né? E se aí a gente nosso, sabe fazer, né? Cara. A gente não sabe fazer, a gente que escreve. Tudo bem que a ideia já está sólida, tem um histórico e tal, mas vamos tentar fazer aqui o nosso. Aí quando a gente faz o primeiro, aí pronto. Aí a gente... Qual foi o primeiro? A gente fez um projeto chamado Respeitável Público. Respeitável Público era um programa de formação de plateia. E aí onde já entra um pouco esse meu lugar do gestor cultural. Esse meu lugar de uma pessoa que pensa o atendimento e ao serviço público, dentro do campo das artes e da cultura. Eu disse, nossos amigos artistas estão reclamando que não tem lugar para se apresentar, porque faz os festivais, 5 festivais, 6 festivais que tem no estado, depois se apresenta no Dragão do Mar, no Zé de Alencar e passa o resto do ano sem ter o que fazer e tal. E os programas de formação de plateia que tinham antes eram pagos. Era só para a escola particular, porque os grupos vendiam ingresso nas escolas, né? Então ia lá e ia vender ingresso. Eu disse, vamos fazer um público para a escola pública, levar a escola pública para o teatro. Não que fosse inovação, porque já eram feito isso várias vezes. Vamos fazer um do nosso jeito. Vamos trazer o que é que a gente acha, o que é que a gente queria ter. Aí a gente cria esse projeto chamado Respeitável Público, que a gente executou ele durante uns 5 anos. A gente levou mais de 10.000 alunos de escola pública para a experiência com teatro. Onde é que tinha diferença aí? Onde é que entrava a inovação para a gente nisso? Assim? Porque desde o início a gente sempre tinha essa coisa. Certo, isso aqui já existe, o que é que a gente vai fazer diferente? Era a experiência que a gente criava enquanto plateia. Porque eu sempre entendi que assim, ok, eu vou levar esse menino de graça aqui, eu estou conseguindo captar um dinheiro, eu vou pagar o ônibus para ele vir para a escola, a escola vir, vou pagar o grupo de teatro, de dança para se apresentar. Mas aí depois, se esse menino gostar disso, como é que ele volta? Como é que dá sequência? Como é que ele volta? Como é que ele sabe? Aí onde entra a problematização da política pública, né? Como é que ele se transporta? Como é que ele sai da casa dele para vir para o Teatro de Alencar? Como é que é um monte de coisa? Eu disse, cara, então vamos criar aqui um processo em que a gente possa apresentar para esses alunos as mais diversas possibilidades que ele pode acessar a arte na cidade. E aí a gente fazia tinha uma cartilha dizendo, olha, a programação cultural da cidade, que era gratuito. Na época já tinha alguns cucas, olha, se você mora no bairro tal, tem um cuca que tem programação de teatro toda semana. Então a gente mandava um arte educador uma semana antes dele ir para o espetáculo. Esse arte educador fazia um debate sobre temas relevantes para entrar na lógica pedagógica mesmo e tal. Temas relevantes para desse aluno, o que é o espetáculo ele assistia e abordar. Mas também dava um serviço assim, mas se você gostar de ir para o teatro, olha, tem tal coisa, tem um cuca aqui perto da sua escola, tem um teatro que funciona, a rota do ônibus que sai para tal... Então a gente fazia esse serviço público, dizia assim, se tu gostar, não deixa de ir, não. Porque a gente precisa de você. As artes precisam do público. Não existe, ela pode até existir enquanto matéria, mas ela não existe enquanto essência. Então ela precisa do público, ela precisa de você, ela precisa do outro.
A beleza só é beleza se ela for contemplada. Ela precisa da troca, né? Então, assim, ela precisa de quem a contempla. Então, não deixe de ir, não. Tem um monte de problema no meio do mundo, mas não deixe de ir, não. Então, a gente ficava meio nessa, assim, do vamos. Então, o respeitável público era essa experiência. Então, quando ele chegava no teatro, ele já chegava ali, pô, legal. E aí já via ali o que era o som, que a gente também foi aprimorando isso, assim. Desses 10 mil alunos, 8 mil, 80% nunca tinham ido ao teatro. Caraca. E a gente criava isso como indicador. Aí já começava lá aquela cabecinha nossa do eu preciso gerar dado para gerar receita. Eu preciso gerar dado para gerar receita. Como é que eu valido o que eu estou fazendo? Eu preciso dizer, desses 10 mil alunos, 8 nunca vieram ao teatro. Isso é um dado importante. É uma mudança, uma transformação. Aí eu vou chegar para um patrocinador, vou dizer assim, olha, você sabia que você possibilitou 8 mil alunos a irem a ver um teatro que eles nunca teriam oportunidade de ver? Aí eu chego para o governo... Isso foi você que fez, né? E aí o governo... Chega para o governo, você sabia que 8 mil jovens e adolescentes não vieram pela primeira vez ao teatro? 10 mil vieram ao todo e 8 mil vieram pela primeira vez. E desses, está aqui o mapa da cidade deles. Esses meninos podem gostar de teatro. O que é que você vai fazer para eles continuarem vendo? Então, ali a gente já tinha um pensamento. Então, a gente traz indicador. Então, quando eu sentava, nos nossos projetos, é onde o nosso diferencial de mercado, a gente vem aprimorando cada vez mais. Até hoje eu sento com assim, o que é dado de marketing, de publicidade, o que é dado de impacto. E eu lhe garanto que hoje, 90% das minhas captações é sobre impacto, não é sobre marca. É sobre o impacto. Sobre impacto. Então, por isso que é por um isso que é uma agência de impacto social. De impacto social. E o que é uma agência de impacto social? O que é uma empresa de impacto? É aquilo que resolve, ou parcialmente resolve, ou idealiza soluções de interesse público. Porque é um interesse público, é uma obrigação do Estado brasileiro ofertar fruição, acesso à arte e à cultura produzida nesse país. Está na Constituição brasileira. Está lá, artigo da Constituição. Ofertar acesso aos bens e serviços culturais produzidos na sua nação. Então, assim, a Constituição é um serviço público. Então, quando eu chego para uma marca e digo assim, você está contribuindo com o serviço público, usando recurso público, porque incentivado é público, com uma troca de uma eficiência de tempo, e sua marca está ali, você está gerando outros valores, além da sua marca. Verdade. Porque esse menino ele pode até não ter o dinheiro para consumir o seu produto agora, mas a experiência que sua marca causou na vida dele vai ficar para sempre. Pode mudar ela para sempre. Para sempre. Às Então, vezes, é outro uma peça valor. daquela que você levou, uma daquelas crianças vira um Silvério Pereira. E hoje a gente, depois de 19 anos de negócio, a gente já tem alguns relatos de transformação, de construção de indicadores de mudança. E cada vez mais o negócio foi se aprimorando nesse lugar. Assim. Que então, massa, cara. Foi aí que surge um pouco essa ideia. Então, a gente começa a fazer... Quando a gente faz esse primeiro nosso projeto, diz, poxa, a gente está gostando disso. A gente fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto. E exatamente a métrica é a mesma desde que a gente decidiu fazer o primeiro. Onde é que tem problema? E ninguém é salvador da pátria, não. É estratégia de mercado, certo? Estratégia de mercado. Onde é que tem problema? Já tem gente escrevendo projeto para o artista escrever o edital. Aí eu tenho um monte de concorrente. Já tem gente fazendo festival. Tem um monte de concorrente. Tem alguém juntando o artista com o festival, o público? Não. Então, vou fazer um projeto de formação de plateia. Ah, tem alguém incentivando esse artista a criar tal coisa? Então, a gente vai enxergando problemas, tentando fazer protótipos de solução, ou coisas que podem escalonar, ou coisas que podem ser ali setoriais. E aí a gente começa ao longo desses anos estudando, e aí estudando mesmo, e por isso todos nós e todas essas formações, e a experiência de que 20 anos traz, constrói um know-how. Claro. Né? 20 anos de experiência e se constrói um know-how. A gente foi enxergando e entendendo que são, inclusive, dores diferentes. Que a gente pode, nesse momento, eu posso entender uma dor que é só do campo produtivo. Quando eu falo campo produtivo, nesse caso, no campo das artes. Então, qual é o problema do campo das artes na área da música? É gravar seu EP? É um problema. Então, vamos criar um estúdio público para o pessoal gravar música. Já faz um projeto, já vai atrás de um patrocinador para assinar um estúdio público. É difusão do seu produto. Então, vamos criar um festival de grande porte, que dê 100 mil pessoas por noite, que a gente bote lá um grande nome da música brasileira, mas que a gente bote mais 4 artistas cearenses que vão ser vistos por 100 mil pessoas. Então já... E aí a gente vai criando
soluções, e por isso Quitanda Soluções Criativas, a gente muda inclusive a marca, porque antes era Quitanda das Artes, e aí a gente começa a entrar nesse lugar do impacto já ali, e a gente vai criando. Mas é que a gente ainda está no campo da fruição, a gente tem que ir numa coisa mais estratégica, então precisa entender indicador. Então a gente cria, por exemplo, a gente tem um programa chamado Laboratórios Culturais. Laboratórios Culturais é um programa que já existe há 12 anos dentro do nosso negócio, que é um programa de formação técnica. Sim. Técnica, um programa de geração de dados, pesquisa, indicador e uma pós-graduação. São 3 produtos, são 3 ações formativas. Um é um curso técnico para formar produtores culturais com 960 horas. Há 15 anos atrás, quando nós queríamos nos capacitar como produtores culturais, não existia uma formação com certificação formal no Ceará. No Brasil só tinham 3 na época. Era a graduação na UF de produção cultural, um curso no Rio, em Niterói, um curso técnico no Rio Grande do Norte, pelo IFCE, que hoje é IFCE, né, das escolas técnicas, e tinha um no Rio Grande do Sul, uma outra graduação. No Nordeste, tinha uma formação básica pela UF, mas nenhum com certificação diz assim, não, você técnico ou graduado em produção cultural. E a gente sempre querendo, buscando formação, mas já trabalhando. Eu disse, cara, vamos fazer então uma nossa. Vamos estudar, vamos criar aqui uma ferramenta para a gente estudar a produção, trazer os melhores professores do Brasil. E a gente consegue fazer uma parceria, consegue ter um patrocinador já olhando para esse lugar, que era uma empresa que disse, não, quero investir no mercado, que o negócio é fortalecer, gerar emprego e renda e tal. Eu disse, então, ele já não quer o festival, ele já não quer a formação de plateia. A gente vai dizer para ele que ele vai formar os profissionais, vai gerar emprego e renda a partir da formação técnica dos profissionais. Aí a gente lança a primeira turma. 2.200 inscritos para um curso de um ano inteiro com aula de segunda a sexta. Caramba. A demanda e 0 oferta. O curso mais longo que teve nos anos anteriores era um curso de 40 horas, um curso livre. Caramba. Aí imagina você passar um ano inteiro estudando com os melhores profissionais da produção cultural do país na sua cidade. E aí criamos o laboratório de produção, que é o curso técnico. Fizemos uma turma, 2 turmas, aí os desafios começam a aumentar. Pô, tem um curso técnico, mas tem a galera que já está querendo ir para outro nível, quer pensar a produção, o pensamento, a gestão cultural. A gente já está graduado e tal, e quer uma coisa de menor, quer trabalhar suas especializações de linguagem, de tema. Vamos criar uma pós-graduação. Não tem pós-graduação. Só tem pós-graduação em gestão cultural no Rio, em São Paulo, na Bahia, vamos criar nossa. Aí a gente cria o laboratório de gestão cultural. E aí cria uma pós-graduação. A gente já estava na 3ª turma dos cursos técnicos. Hoje a gente já está com 5 turmas de curso técnico. Mais de 250 técnicos certificados e formados no Ceará como produtores culturais. Caramba. E aí a gente já está na 3ª turma de gestores culturais com uma pós-graduação, lato sensu, formal, certificada, tudo bonitinho. A gente já está com 180 gestores culturais do interior do estado da capital. A gente tem gestores, ao longo dessas 3 turmas de gestão, a gente tem gestores de mais de 50 cidades do estado do Ceará. Caraca. Que participaram por nossa capacitação. E aí, quando a gente tem aqui o pensamento já da gestão pública, a gente tem aqui o técnico lá, o produtor e tal, aí a gente começa, e a gente tem uma linha de dados, de indicadores, a gente começa a dizer, vamos botar isso que a gente está fazendo literalmente para o mundo, né? Claro. Aí a gente cria o Laboratórios Criativos. O Laboratórios Criativos é um lugar onde a gente desenvolve pesquisas para o campo das artes e da cultura. E aí a gente vai juntando o pesquisador tal que tem uma pesquisa sobre economia, o outro sobre linguagem, e aí faz uma formação livre, aí faz seminários temáticos. Então é um campo em que a gente coloca a reflexão sobre o campo das artes e da cultura de uma forma livre, assim, e acadêmica, né? Então a gente vai criando. E sempre de problemas, é como que eu estou dizendo. Sempre em cima de problemas que existem, que a gente pode achar soluções que elas não são lineares, que elas não são fáceis, que elas não são rápidas. Para você ter ideia, você certificar uma graduação, o primeiro turma do curso técnico, eu captei ele no ano e só comecei a executar ele 2 anos depois, com dinheiro em conta. Porque o processo de liberar uma certificação pública leva tempo. Sim. Então, assim, isso do ponto de vista de mercado não é interessante. Então, a gente vai, inclusive, entendendo esse lugar do mercado e desses lugares
E como é que a gente cumpre uma função dentro disso? É claro que a gente hoje consegue planejar e desenvolver uma ideia e executar daqui a 2 anos, porque a gente tem uma estrutura econômica de trabalho em que a gente consegue trabalhar o ano inteiro. Sim. Mas há 10 anos atrás foi uma opção mesmo, foi escolha. A gente continuava captando aqui para se manter, para pagar, mas prototipando os nossos projetos, que já eram projetos de visão de impacto, mas que a gente sabe que o caminho era mais longo. E Sim. nem todo mundo quer percorrer o mais longo. Uhum. E a gente queria, porque era para a gente o que era propósito. Sim. E aí daí vem surgindo muita coisa. Desse lugar da compreensão dos mercados, nas artes, na cultura, na educação, no desenvolvimento do território, porque aí a gente amplia. Quando a gente começa a trazer essa percepção do que a gente construiu enquanto negócio, que eu começo a dar o indicador de dado de uma forma diferente, para além do bilheteria, cabeça contada, que eu começo a dizer para o cara, você gerou emprego em tantas famílias. Cada aluno meu é chefe de família, é mãe de família, líder econômico tanto. Ele representa tal território. Quando eu começo a entregar indicadores sólidos para ele, indicadores sólidos econômicos, sociais e de desenvolvimento, ele começa a dizer para mim, você está me entregando, se encaixa dentro de outra linha de investimento que eu tenho aqui no meu negócio. Aí eu começo, qual é? Não, linha de desenvolvimento territorial. Aí a gente começa a estudar isso. Então, a gente começa a entender que era aquilo que, desde o início, eu dizia assim, olha, a gente entrega para além de marca. A gente entrega para além da contagem das cabeças de quem está sentado dentro desse teatro. A gente entrega desenvolvimento. Eu só não sabia dizer, a gente só não sabia dizer nem materializar ainda há anos atrás. Muito interessante isso que você falou, cara. Sabe por quê? Às vezes, quando a gente vai atrás de uma marca, eu sou comercial do que eu faço, né? E eu tô ouvindo tu falar e pegando os insights. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. A gente tá com a Fanta, né? Fanta, olha, quando eu vou dar um relatório pra Fanta, pra dizer por que ela investiu na gente, né? X milhões de visualizações aqui, papapá, a gente meio que entrega isso pra ela. Sim. Um número de, olha, sua marca foi vista por tantas pessoas. Mas espera aí, Fanta, eu queria dizer que você também, Fanta, impactou na vida de 3 editores de vídeo, você impactou na vida de 2 produtoras, você impactou na vida de uma diretora de arte, você impactou na vida de... Tu entende que você está patrocinando e apoiando este projeto não impacta só na visibilidade da plateia ver a sua marca. Ela impacta na vida de pelo menos uns 10, 12 colaboradores que têm um emprego e que estão trabalhando graças à sua marca estar patrocinando. Eu nunca tinha pensado por essa ótica. E tu falou aqui agora, e é isso. E é assim que se estrutura o campo econômico das artes. É além, né? É muito além. Se a gente for analisar muito hoje... Muito foda isso, cara. Hoje, a economia brasileira, a gente, dentro da nossa participação de PIB, ela é significativa e eu ainda acho que ela é muito relativada. Eu acho que a gente, apesar dos nossos avanços, a gente não conseguiu ainda, de fato, identificar o real impacto da economia criativa na rotina do brasileiro. Mas eu tenho certeza que ela é bem maior do que a gente já tem identificado, né, dentro dessa percentual de PIB. Para você ter ideia, hoje, teve uma pesquisa genial do Itaú que saiu recentemente, que a cada R$1 investido ele gera 1,59 de lucro, né? Então, não é um dinheiro perdido, é um investimento. E ele é um investimento que ele gera 1,59 direto. Quando você começa a calcular nesse investimento no que ele gera de redução de dano para o Estado, esse cálculo é muito maior. Quando você começa a falar da experiência artística e cultural, seja ela do apoio do projeto a uma escola de música social, quantas dezenas de centenas de milhares de jovens nesse país participam de projetos sociais que estão envolvidos com arte e cultura? Quanto desses meninos estão deixando de gerar dano para o Estado na segurança pública? Porque estão focados nisso. Sensacional. Qual o cálculo disso? A gente está falando, investir 1 e gerou 1 de emprego direto, gerou 1 em moeda direta. É muito importante a participação do Estado. Então, a gente começa a compreender essa métrica. E o negócio é exatamente esse. O negócio da Quitanda é exatamente esse. É transformar mesmo, né? É achar a dor,
propor solução. É isso, sem romantizar. É mercado, é negócio, se monetiza, se ganha. Mas por que não fazer isso em coisas que tenham propósitos? Exatamente. E não só pelo mercado. E não só pela filantropia, não só pelo... Então, assim, é estruturante. E aí, como muitas estruturas do campo econômico do país, né? Total. Elas são estruturantes. Então, é muito esse aí o Muito caminho. foda, cara. Muito foda mesmo. E você fala bem apaixonado por isso, né? Uma parada que faz parte da tua vida mesmo, né? Agora é hora de falar de quem? Do Norte. Já ouviu falar da Do Norte? Se você não ouviu, eu vou te apresentar. Já ouviu? Já ouvi sim, A Do Norte faz parte da família Uzi Braz. A Uzi Braz tem a Love Nuts também, que é outra empresa, e mais um monte de empresa embaixo do guarda-chuva. A Uzi Braz está na África, está também nos Estados Unidos e está no Brasil. É gigantesca, é maravilhosa e tem uma variedade incrível que, inclusive, você vai ser presenteado. Tu vai levar lá para Brasileiro, que eu sei que você está voltando de viagem, né? Ó, para vocês curtirem. Vou chegar em casa com presente. Olha presente bom. Olha o que tem aí dentro. Em casa. Olha o que tem aí dentro para... Você estava aí tentando já falar com a Elaine, né? Olha, aquele pistachezinho e você deu uma dica, né? Se botar na airfry um pouquinho, é isso? Isso, 3, 5 minutinhos, você bota o pistache na airfry. Com casca e tudo. O pistache com casca, e você vai sentir um sabor aí diferente. É importante vocês saberem, gente, que o Paulo também é um entusiasta de gastronomia. Gosta, né? Cozinha bem. Bastante. Quando a gente tiver um na cozinha, influenciadores, ele vai, certo? Mas aqui, ó, pistache, uva passa. Aqui é mix... É o quê? Mix de nuts e castanha de caju torrada e sem sal. Tem a caramelizada, é uma variedade incrível de produtos que você pode usar na sua resenha, você que curte futebol, você que curte Fórmula 1. Agora temos um brasileiro na Fórmula 1, meu povo. Você vai lá comendo a sua castanhazinha e, mais do que tudo, grandes chefes de cozinha usam as castanhas da Do Norte para o acabamento, aquele acabamento Masterchef. Chefe adora botar uma castanhazinha, né? Adora botar uma castanhazinha. E a Do Norte está aí para isso. Do Norte, muito obrigado por estar com a gente, apostar no nosso projeto e permitir que a cultura nordestina e o entretenimento massa continue rolando. Tamo junto, viu? Muitíssimo obrigado e vamos voltar para nossa entrevista. Agora, eu tenho aqui uns dados, porque assim, a gente está falando da sua agência de impacto social, que é a Quitanda, de coisas que você fez aqui. E em algum momento você falou que, cara, tem tantos festivais, a gente sabe fazer, por que a gente não faz o nosso, né? Por que a gente não cria coisas nossas também, nossos labels, nossas paradas? E você tem o Festival Elos, né? Isso. Esse Festival Elos, ele tem se tornado uma potência aqui em Fortaleza, né? Traz sempre muitos artistas bacanas, mas traz diversidade, traz representatividade e artistas incríveis de uma forma geral. E é uma criação de vocês, né? E o Elos surge exatamente nisso, assim. Dentro disso, cara, a gente eu sou um estudioso, assim, sou um pesquisador do campo da música, né? Eu tenho estudado os festivais culturais, principalmente festivais de música, para construção de indicador mesmo, indicador de impacto econômico, social. E a gente sempre quis criar festivais, né? Criar um festival. Só que eles, cara, já tem outro. A gente queria criar um festival que, de fato, também contribuísse de alguma forma com esse ecossistema das artes. E contribuir mesmo. Não é só... A gente não queria só ser um festival, que aí já tem muitos e muitos bons na cidade, no estado, que cumpra com o indicador de fruição e de acesso, que já é massa. Sim. Os festivais que tem na cidade, que levam as pessoas para verem uma programação artística de qualidade, gerar uma experiência, ofertar, isso já é muito importante. Eu disse, mas já tem alguns. Onde é que a gente vai inovar aí? E a gente pensou o Elos há 8 anos atrás já como um festival meio como um ecossistema. Que esse ano, inclusive, a gente vai conseguir concretizar o último elozinho desse nosso ecossistema. Porque é isso, leva tempo, busca, convencimento. Mas é secreto? Não. Vou dizer esse desenho. Quando a gente desenhou ele, a gente pensou que era um festival, que ele seria uma plataforma de projeção para artistas cearenses. Mesmo, assim, dizer, olha, a gente quer sempre ter um grande nome da música brasileira, mas a gente quer ter os artistas do Ceará no headline principal.
A gente quer fortalecer isso. A gente não quer esse negócio de artista da terra. A gente não, a gente quer que os nossos artistas estejam no headline principal. A gente vai ter muita gente no palco, a gente vai ter também, vai dar o mesmo destaque. Precisa criar um festival para fazer isso. E para fazer isso precisa ter coragem. Há 8 anos atrás, há 8 anos, quando a gente idealizou, porque assim é isso. Você vai ter um grande artista e 7 artistas cearenses, o público vai embora, o público não vai gostar. Não vai, gente, vai. A gente vai montar uma métrica, um jeito de fazer, e assim, desde a primeira edição, né, a gente sempre deu muito destaque para a programação do cearense. Mas, especialmente há 2 anos, o nosso principal destaque é para os cearenses e os convidados estão no lugar de convidados. É isso. Mas existem os donos da casa, literalmente. Então, a gente vem fazendo isso. E eu sei, a gente sempre soube da dificuldade o que era fazer isso. Da dificuldade, inclusive, dentro do ponto de vista do posicionamento de mercado de alguns artistas nossos, da dificuldade que é para os nossos artistas hoje, ainda hoje, produzir, criar, se sustentar, né? É muito difícil, economicamente, você ser um artista na cidade de Fortaleza, no Ceará, no Nordeste do Brasil. Ainda é muito difícil. Mesmo com todos os avanços que a gente tem de política pública, ainda é muito difícil. Já vou lhe fazer uma conta que você vai dizer assim, poxa, que papo chato, que conta difícil é essa? Mas para concluir o Elos, assim, então, aí a gente começa esse ecossistema começa a ser inventado. Disse, então tá, vamos aqui fazer o primeiro ano, a gente, cara, tem que ter um Elos cria, que a gente quer chamar os artistas antes, 2, 3 artistas, dar uma grana para os caras, comprar um figurino, contratar o iluminador para fazer o seu. Se eu quero que ele seja tão grande quanto o artista nacional que eu estou convidando para estar no palco, ele também precisa estar preparado. Sim. E a gente sabe que, assim, talento temos muitos. Agora, que tiver oportunidade de preparo, de estrutura de trabalho, porque é sobre estrutura de trabalho. E para pensar em mercado, para abrir mercado, tem que ter estrutura de trabalho. Para você abrir a indústria automobilística no Brasil, teve que ter investimento na estrutura, teve que ter incentivo fiscal, teve que cidades serem construídas. Para você abrir uma empresa com os nossos apoiadores, você tem que ter incentivo fiscal para os caras lá investir o capital privado deles, estruturar. Então, assim, precisa ter incentivo. Por que no campo das artes é diferente? Tem que ter incentivo em estrutura. Total. Então, eu disse, vamos lá. Então, no que a gente pode fazer, vamos aqui. A gente selecionava 3 artistas, dava um cachê de R$30 mil, que já era diferente. Né? Porque, assim, o cachê médio estava de 3, 4 mil pago pelos equipamentos públicos e convocatórios. Então, vou dar 30, porque vai tirar 10 ali para eles, se pagarem direitinho e tal. Mas, ó, gente, vocês têm que me apresentar um show com figurino novo, com som novo, com luz, com tudo de cima. Porque, assim, se você tem um palco desse tamanho aberto para você brilhar, então vamos lá. Sim. Se a fragilidade é essa, vamos nessa. A gente fez isso na 4ª, na 5ª edição de forma muito embrionária ainda, experimentando, que é isso. Tinha que captar, tinha que isso, hora dava menos, mais. Eu disse, não, a gente vai dar o segundo passo aí, que é criar o Acelera. O Acelera, que é o Elos Acelera, que é não é uma agência, porque a gente não está monetizando nem está ganhando em cima disso, mas é um lugar de aceleração desses artistas. A gente seleciona alguns, desses que a gente seleciona, eles participam, inclusive, a gente fez isso ano passado, foi muito legal, de showcases. Convidei 20 programadores, 10 na América Latina e 10 brasileiros, diretores de festivais do Brasil e da América Latina. A gente selecionou 10 bandas do Ceará. A gente fez um showcase só para essas pessoas. Disse, olha, veja o nosso produto, leve para o seu festival. Que massa. Veja os nossos artistas. É assim que você faz com turismo. Você monta lá nas feiras e tal. Você foi para uma feira ano passado, né? Esse ano, acho que ano passado. Foi ano passado, né? Você foi para uma feira, o governo pega o dinheiro e leva lá o trade turístico, aí faz um vídeo bonito de Jericoacoara e tal, não sei o que, induz. É o que a gente fez com o showcase, a gente induziu. Sim. Para o nosso mercado no campo das artes. A gente foi lá e induziu. Aí o cara, pois eu quero. Vou levar aqui 2 artistas cearenses para o festival na Colômbia. Mas diplomacia tem que ter contrapartida. Então eu pago o cachê, pago a hospedagem, alimentação e tal, mas o governo tem que pagar a passagem. Vamos atrás de passagem para esses artistas irem. Então, assim, a gente já não acelera. A gente já fez uma engrenagem diferente de fortalecimento desse mercado. Então, o festival não é só um festival.
A gente Tem está muito aquecendo o mais mercado ecossistema, ali. né? O que a gente vê no sábado e no domingo é a celebração De um ecossistema. do ecossistema de fortalecimento do ecossistema da música cearense. Que foda. E esse ano a gente coloca assim, de pronto, esse ano agora o ecossistema está redondo, ele vai se alimentar, e aí os próximos 2, 3 anos a gente vê qual é o resultado disso, porque também tem isso. O tempo não é do agora. O tempo não é o do agora. O tempo do desenvolvimento do campo das artes, ele não é imediato. É como na educação, não é imediato. E a gente vive hoje que eu digo que é quase uma violência. Essa violência da disputa da marca, imagem e do imediatismo, ele faz com que tudo seja muito solúvel. Seja tudo muito efêmero. Até as experiências, elas têm que... Porque a marca, ela não consegue se comprometer comigo durante 3 anos para dizer, eu vou acompanhar isso aqui durante 3 anos. Ela não quer esse ano, porque eu botei 100 mil pessoas ano passado, ele me procura. Agora, se eu disser, não sei quanto vem ano que vem, ele já disse, eu não quero. Mesmo sabendo desse histórico, que fortalece um ecossistema. Então, assim, é difícil. Mas é uma dança difícil. Para você pensar esse sistema, tem que ser nesse lugar. Aí, esse ano, a gente começa, a gente fecha esse circuito que é com o Revela, que, na verdade, é o primeiro passo do ecossistema Elos. Que é o seguinte, a gente vai selecionar 50 artistas. Com show, sem show, artistas que já estão no mercado, que querem entrar. A gente vai passar 3 meses trabalhando no Revela, onde a gente vai fazer aula de construção de portfólio, preparação de repertório, tutoria, media training, como é que se comporta, como é que não é. Preparar esse artista como as grandes gravadoras preparam. Ninguém surge da noite por dia no grande mercado, gente. Eu já disse, talento é a base inicial para você ser artista. É obrigatório. Não existe artista sem talento. Tem que ter Agora, você ser um artista que se encaixa dentro de um padrão, não é nem dentro de um padrão do mercado, você cria o seu mercado, aí você tem que ter preparação. E aí, para preparar, a gente precisa ter investimento. E aí é onde eu digo, é investimento público, é investimento privado, por meio de incentivo público, como qualquer outra indústria desse país. É incentivo. A arte não pode ficar de fora disso. Não pode ficar de fora. E a gente tem que tratar nesse lugar. Não é a disputa do, eu preciso do dinheiro do Estado porque eu sou artista. Não, eu preciso de investimento no meu mercado de trabalho. É isso. A grande conversa é essa. A gente vai virar esse jogo quando todo mundo estiver no mesmo mantra. É investimento no meu mercado de trabalho, que é fundamental para a estrutura econômica desse país. Além disso, não só da econômica, da social, da educacional. Então, a gente tem outras entregas que a fábrica de carro não tem. Agora é hora de falar da Bethânia. Eu quero saber se o meu convidado aqui, Paulo, tu já ouviu falar da Bethânia? Já sim, conheço. Tradição, né? Tradição. Leite em pó. Come cuscuz? Creme de leite. Sim. Cuscuzinho com a manteiga Bethânia é um clássico. Pra mim, a manteiga da Bethânia e o requeijão da Bethânia, eu digo isso sempre, são os melhores que tem no mercado. E com cuscuz salvou minha dieta. Eu descobri que cuscuz, ele salva, cara. Quando você troca o cuscuz pelo pão, você ganha mais espaço, né? Porque cuscuz é menos calórico, né? Sim. Uma coisinha boa pra dieta. E com a manteiguinha ali, com o requeijão. E eu não sei se você sabia, mas a origem... Sabe qual é a origem da Bethânia? Quixeramobim. Empresa 100% nordestina, cearense. E toda a família nordestina que se preze tem Bethânia em casa. Bethânia, muito obrigado por nos patrocinar aqui nos Nordestinos pelo Mundo Videocast. E também por dar um abraço de mãe, cara. Também está com a gente lá nos Nordestinos pelo Mundo, na cozinha. Viu? Por apostar em todas as nossas ideias. Um beijo no coração de vocês, um beijo na família Bethânia. E a gente vai voltar agora aqui para nossa entrevista, que está maravilhosa. E é engraçado como, às vezes, a cultura, a arte é marginalizada, né? E, na verdade, ela precisa de investimento como qualquer outra área de atuação. E é fundamental economicamente. E transforma a sociedade, sim, de fato. Sim, desenvolve territórios, desenvolve cidades, muda desenvolve história, regiões. muda muita coisa. Além do que é o essencial, que é transformar as pessoas. Que isso a gente não vou nem botar nessa conversa, porque assim, o indivíduo precisa viver uma experiência artística para eles ter uma percepção cidadã do mundo. Total. É essencial. Eu nem consigo mais desassociar isso. Não, porque não claro que a gente tem que estar repetindo isso todo dia, porque ainda tem uma galera que vai contra. Que vai contra. Assim, mas assim, além desse que é essencial,
Economia gera renda, gera trabalho, gera melhorias para o país. Arte gera tudo isso. Exatamente. Aí eu acho que o mantra nosso é esse, assim. Todo dia a gente tem que dizer isso. Além de... É isso, isso e isso. É lindo. E vendo o teu trabalho, ele vai além das fronteiras daqui, né? Assim, o seu trabalho vai além das fronteiras. A gente pegou o Elos e tal, que é um evento atuante ainda, né? Ele está aí, sim, como você disse, fechando um ecossistema. Mas eu anotei alguns números aqui, né? Sobre os projetos que vocês fazem internacionalmente também. Vocês já... são 12 projetos internacionais já. Isso. Mais de 2.600 pessoas dentro desses 12 eventos internacionais. Isso. Em intercâmbios culturais mesmo, né? Circulação internacional. Circulação internacional. E eu me coloco nessa situação de imaginar o quanto é... A gente estava falando de Cannes, falando de várias coisas que acontecem, oportunidades que pessoas que às vezes jamais imaginariam viver através desses projetos que vocês estão fomentando, criando, podem ter suas vidas transformadas. Sim. Desses 12 projetos internacionais, dessas 2.600 pessoas impactadas, né? Não é de impacto, agência de impacto. Sim. Quais são os eventos, né, que mais te impactaram? Sim. A você como o cara que cria esses eventos também, essas oportunidades? E se você lembra de algumas pessoas também que te impactaram. Porque dentro desses eventos tem pessoas. Sim, sim. 2.600, né, que a gente falou ali. Qual pessoa que você lembra que te marcou dentro desses eventos de uma forma especial? E qual evento te marcou de uma forma especial? Então, a gente tem, dentro dessa percepção aí do que a gente já vinha trabalhando de mercado, desse lugar, de onde é que tem lacunas aí que a gente pode junto ir somando, tentando resolver em pequenas proporções ou criando coisas que podem ser escalonadas, inclusive, né, para grandes proporções. E aí que é o poder público que toca, a iniciativa privada, enfim, mas há exatamente 15 anos, dentro dessas nossas invenções dos projetos que a gente começa a ter ali, que eu digo que é com DNA, que tanda, né? Que a gente senta e queima a cabeça, a equipe, os sócios e tal, é isso, a gente precisa disso e tal. Surgem algumas oportunidades, né? Uma que era de um fortalecimento das relações bilaterais, né? Na verdade, das relações internacionais entre o governo do Brasil e os países de língua portuguesa, os PALOPs, com a vinda da Unilab aqui para o Ceará e tal, isso há 15 anos, né? Construção da Unilab, a relação que o Ceará passa a vir um hub de entrada e saída para os países de língua portuguesa, além de Portugal. Então, a gente tinha empresas aéreas como TACV, Transportes Aéreos Cabo-Verdianos vindo para cá, a gente tinha a empresa de São Tomé e Príncipe, empresas dos PALOPs vindo para cá. E eles surgem, e as duas oportunidades surgem ao mesmo tempo, ali na mesma... E uma outra com esse diálogo com o Mercosul. Né? Com esse diálogo com o Mercosul. A gente eu já vinha começando a pensar ter um pensamento dessa relação com a circulação. Os grupos estão saturados, um grupo faz todos os festivais de teatro no estado em 3 semanas, faz todos os teatros da cidade, então passa 70% do ano sem trabalho, porque já cumpre, um grupo bem sucedido já cumpriu toda essa agenda, que ela é mínima, as bandas estão reclamando que não conseguem fazer bilheteria e tal. Cara, circulação é um caminho, né? Já vendo os projetos nacionais de circulação, os projetos públicos, os projetos das empresas estatais e tal. Eu disse que vamos criar um projeto de circulação, mas vamos criar um projeto de circulação em que a gente entenda que é estratégico para o nosso povo. Porque não adianta também criar um projeto de circulação que eu vá mandar um artista hoje para um país, naquela época, o nosso pensamento. Que ele vai chegar lá, vai fazer uma apresentação e vai embora e pronto. Vai entrar na conta da fruição, do intercâmbio. Que aquilo vai impactar a vida daquele artista? Vai mudar? Vai. Mas qual a possibilidade dele voltar para esse lugar? 0%? 10%? E a gente sempre trabalhando nisso. A gente precisa fazer coisas que, de fato, a gente consiga gerar ali um fortalecimento disso. Hoje eu já amadureci um pouco esse pensamento de que, sim, ele pode ir atravessar o mundo e fazer uma apresentação dentro de uma outra perspectiva que não seja do mercado. Na época, a gente pensava em como é que constrói os mercados, como é que são os mercados que têm maior adesão para o Brasil.
para a produção cultural cearense especificamente, né? E a gente olha para esse diálogo América Latina e países em língua portuguesa. Primeiro, país em língua portuguesa por uma questão clara e objetiva do idioma, né? E a gente sabe das fragilidades que é isso, né? Os latino-americanos têm uma dificuldade de idioma, mas tem uma relação de desejo e de demanda de mercado na época de querer dialogar com a produção artística brasileira. Sim. Então, vamos começar aí. E a gente começa a estudar essa linha do diálogo sul-sul, essa relação, né, do sul global, essas relações. Isso há 15 anos atrás. Hoje é moda falar de sul global. 15 anos atrás tinha um diálogo ali sul-sul, América e África, e como é que a gente cria essas rotas, de umas rotas que sejam mais horizontalizadas e não verticalizadas, como foi sempre a relação com a Europa, como foi sempre com a relação com a América Central, sempre muito de cima para baixo, e a gente não tinha ali um poder de interação e de interseção, e a gente não. Com a África de língua portuguesa e com a América Latina, a gente vai conseguir fazer isso no campo fluido, né? E aí surgem duas oportunidades, que inclusive são os dois primeiros grandes projetos da Quitanda. A gente estava ali fazendo formação de plateia, o que estava fazendo ali, mas assim, aquela coisa que você dizer, esse aqui agora a gente vai escrever e, pô, se ganhar, esse aqui vai virar uma chave. E aí a gente escreve para esses dois editais do governo federal do Itamaraty, do Brasil, tinha um edital aberto, 300 e poucos mil reais na época, para você fazer um intercâmbio artístico e cultural do Brasil com algum país de língua portuguesa. E mais 350 mil reais você fazer um intercâmbio artístico e cultural com algum país da América Latina. Eu nunca tinha saído do Ceará. Na verdade, do Brasil, tinha ido poucas vezes no Rio de Janeiro e São Paulo, já nessa agenda de captação em Brasília. Mas pouquíssimas vezes, nada familiarizado ainda com isso. Mas nunca tinha saído do Brasil. Eu disse, vamos escrever. Aí a gente escreve o projeto para edital. Que era o seguinte, no caso de língua portuguesa, foi o Cabo Verde. Na época eu também era diretor da Bienal de Dança, diretor executiva. Surge uma oportunidade no meio de uma reunião e tal, diz assim, olha, prefeito de Cabo Verde, da cidade de Praia, vem para cá e vai reunir com a gente e tal. Eu disse, pois vamos, tem um edital aberto, a gente vai fazer uma extensão da Bienal no Cabo Verde, que aí chamava Conexão Cabo Verde, o nome do projeto. Mandamos carta do prefeito, carta do presidente da República e não sei o que, e tal, fizemos. Para nossa felicidade, o projeto foi aprovado. Massa. Um dia que eu recebi essa notícia, eu disse, cara, eu estava dentro do carro, dirigindo assim, estava saindo de uma reunião muito ruim. Muito ruim. Sabe aquele dia que, pô... Não rendeu. Não rendeu? Aí recebo 061 lá, Brasília e tal. Não, aqui é do Itamaraty, eu queria lhe falar sobre a proposta e tal, não sei o que e tal. Foi contemplado. Eu disse, não acredito. Parei o carro, comecei a chorar. Felicidade, isso eu tinha 23 anos, né? Essas notícias são boas, né? Aí eu disse, cara, aí depois daqueles 5 minutos de felicidade, aí veio a preocupação. Eu disse, nunca saí daqui. Tá, como é que vai ser? Verde, como é que vai ser esse rolê? Pelo menos a língua portuguesa. E como é que vai ser esse rolê em levar todos esses artistas? Porque é uma quantidade de pessoas. Aí a sorte é que, né, era um projeto em colaboração com a Bienal de Dança de Ceará, que era um projeto já renomado, né, os diretores todos falando muitos idiomas e já com essa relação internacional, a Bienal já trazia muitos espetáculos de fora, essa coisa toda. E aí a gente começa a desenvolver esse projeto. Quando a gente está na pré-produção desse projeto, aprova um outro. Olha aí, que para mim foi a maior felicidade ainda, porque o Conexão Cabo Verde foi em parceria com a Bienal. Então a gente tinha ali um projeto que já era um projeto consolidado, que já tinha ali um suporte. Esse eu escrevi numa madrugada só. Nossa equipe escreveu só. A gente escreveu, eu, meu sócio, eu acho que era eu e ele. Deixa eu ver se dá certo aí, né? Cara, já estamos enviando vamos enviar esse outro. Agora vamos enviar esse aqui diferente. Assim. Mas não tem carta de ninguém, não tem resposta, não, vamos mandar. A gente enviou. E aí saiu do Conexão Latina. Aí esse foi pra mim assim, tipo assim, esse foi o estalo que eles, agora a gente está começando a entrar num lugar que eu tenho interesse e eu acho que pode ser mais um dos nossos propósitos. Porque é um projeto de intercâmbio, ele já envolve camadas de governo, já é uma coisa mais a médio e longo prazo. E as pessoas leram a ideia, as pessoas leram a proposta, o cronograma de execução, então estava tudo viável. Então, se aprovado, estava viável. Aí, então, vamos nessa. E isso na pré-produção aqui do Cabo Verde.
E o Cabo Verde foi começando a ganhar um corpo. A gente inicialmente ia levar 30 artistas, que eu já achava muito, para a cidade de praia. Só que aí, depois que a gente começa a dimensionar as coisas, é muito engraçado isso. A gente vai viajando e o mundo vai ficando... Ele é grande, mas ele também vai encurtando as coisas, né? A gente começa a ver, poxa, daqui para a Ilha de Santiago, para a capital, para a praia, são 3 horas e 10, é mais rápido que ir para São Paulo. Pode crer. De Fortaleza para o Cabo Verde... Tá mais perto. Tá mais perto do que ir para São Paulo. Oxe, tem voo 2 vezes por semana. Então a gente vai numa quarta-feira e volta na outra. Ficou porque aí mais fica todo fácil. mundo... Aí a gente começa a ir fazendo isso. A gente diz, então não vai ser só 30 não, vai ser 50, porque a gente pensou que ia ser... Léo, resumindo, esse projeto foi uma das melhores e mais lindas experiências de intercâmbio cultural que eu vivi na minha vida. O primeiro. Falando de intercâmbio. Esse projeto a gente levou 116 artistas brasileiros, 90 cearenses. Caraca. A gente não alugou um avião, mas a gente levou... Não fretou, né? Não fretou, mas a gente levou 70% dele. Numa experiência onde a gente levou os técnicos, a gente levou equipamento de som, de luz. Ia todo mundo indo junto? Todo mundo junto, porque o voo Caravana. era de uma semana a outra. Foi Caramba, todo mundo velho. junto. Do técnico ao equipamento de som, porque era mais caro alocar lá, porque vinha tudo de Portugal e da Espanha. Cabo Verde, na época, era um país que estava comemorando seus 22 anos de independência. Era um país jovem. Então ainda tinha uma interferência de estrutura econômica muito grande de Portugal e da Espanha. Pode crer. E a gente, não, vamos levar daqui, é mais barato, porque a gente leva mais gente, se a gente alugar, enfim. Fizemos essa logística desses 110 artistas. Do Ceará, do Pernambuco e da Bahia. 3 companhias convidadas, né, no Conexão Cabo Verde. Só que quando a gente chega lá, era exatamente tudo que estava no imaginário de positivo. De pessoas que queriam dialogar sobre quem somos nós. Queria fazer acontecer, né? Sobre nossa cultura, se identificando, somando conhecimento, somando saber. Porque eu acho que o bonito do que a gente construiu de mundo, do que tem de bom que a gente construiu de mundo, ele vem exatamente desses encontros. O saber, ele só é potencializado quando ele se encontra. Quando ele se encontra com o outro, quando ele se encontra com o que se complementa, com o que o complementa. Então, assim, eu sou uma pessoa que compreende e sou um entusiasta das teorias que dizem, né, que a humanidade ela se constrói nessas imigrações positivas. Nas colonizações é complexo, mas antes dos colonizadores existiam povos. Né? Sim. Antes de 1500 existia um Brasil, que foi invadido em 1500, e que se transforma com essa invasão. Para coisas boas e ruins. Então, mas existia um Brasil ancestral, de matrizes, de conhecimentos, de saberes. Então, assim, quando a gente chega lá em praia, que a gente olha, é unânime, qualquer artista que você perguntar que passou por essa experiência, e muitos já passaram, inclusive, aqui por essas cadeiras suas, porque a gente levou muitos artistas cearenses. Eles vão falar que foi... como eu estou lhe relatando de forma muito emocionada, uma das melhores experiências culturais. Porque, de fato, foi um intercâmbio. E é até hoje. Até hoje, esse lugar abriu uma janela, essa experiência abriu uma janela de diálogo entre o Ceará, entre o Brasil e Cabo Verde, que se fortalece a cada ano. Seja nos seus festivais de música, seja de forma independente. Existe uma rota, existe uma circulação de artistas cearenses no Cabo Verde de 2010 em diante. E essa rota é resultado dessa conquista, dessa construção. Então, é um dos projetos mais lindos que eu vivi. Assim, projetos que você vê... a gente sai em cortejo no último dia para celebrar tudo que a gente apresentou, com o presidente da República do país caminhando no meio das pessoas, com o embaixador do Brasil, com os secretários de Cultura do Estado do Ceará na época, com todo o staff público e político daquele país, caminhando, com os nossos artistas tocando, com os artistas da cidade de praia, com os batuques, com tudo. E quando a gente sai caminhando nesse cortejo, em questões de 3 quadras, tem uma multidão de gente que foi saindo dos seus lugares, que passaram a semana inteira se relacionando com as nossas pessoas e saíram juntos numa grande festa. A gente termina numa praça pública, sei lá, com 6, 7 mil pessoas, celebrando
o final desse festival. Tem imagem disso? Tem imagens muito incipientes, assim, mas tem no YouTube algumas coisas, porque os registros eram muito analógicos. A gente tá falando época, de né? 15 anos atrás, assim. Mas esse foi o que me motivou a dizer assim, eu quero fazer isso. E curioso que foi o primeiro, né? Foi o primeiro. E aí, com a relação que aí surge o outro, que é o Conexões Latinas, aí a gente já foi um pouquinho mais preparado, já tinha feito uma primeira experiência, né? E aí o Conexões Latinas é exatamente isso. Um intercâmbio direto entre 2 países, só que a gente fazia em menor proporção de artistas, levava um grupo de cada linguagem, de teatro, de dança, de música, e aí fizemos intercâmbio com a Argentina e trouxemos, aí nesse a gente já trouxe, na mesma proporção que a gente levou, a gente recebeu aqui teatro, dança, música. Aí a gente fez da Argentina, aí fez outra edição do Uruguai, fizemos a edição do Chile, sempre nesse intercâmbio. E aí já foram mais alguns artistas, né? Eu sou completamente apaixonado por música da Argentina, do Uruguai. Tem grandes bandas que eu escuto. No Te Va Gustar é uma banda que eu amo do Uruguai. Eu gosto do Jorge Drexler. Jorge Drexler. Tu viu que eu meti um Jorge Drexler? Jorge Drexler. Ele é do Uruguai, ele é um mito, né? Tu lembra que esse cara fez no Oscar? Sim. Tu lembra dessa história? Não sei se tu soube dessa história. Vou só abrir um parênteses para fazer cultura pop. O Jorjão, o Drexler, ele foi indicado ao Oscar pelo Diário de Motociclista, é isso? Diário de Motociclista, sim. Que é do Walter Salles. Sim. Maravilhoso, Gael Garcia e tal. E ele ganhou o Oscar. Só que nessa época, eu acho que não tá rolando isso sempre mais no Oscar, não posso estar enganado. Mas a pessoa que era indicada interpretava a sua canção. Sim. O próprio Caetano cantou no Oscar, que eu me arrepio inteiro, acho que foi do Almodóvar. Foi, da Frida. Sim. Que interpretação maravilhosa, que tu lembra disso, né? Mas tiraram o Jorjão da massa para botar o Antônio Bandeiras com o Santana. Gente. Para fazer a versão da música com o Antônio Bandeiras, que é um ator latino pop, conhecidão, e o Santana, que também era pop, né? Aí ficou com a guitarra. Santana é massa, mas não tinha nada a ver com a música. Uhum. Aí, obviamente, o Jorge Drexler ficou puto, né? Como assim, cara? Como é que me tiraram a minha música? Aí ele ganha o Oscar. Aí ele sobe para receber o seu Oscar. Ele pega o microfone, bate aqui assim, ele canta a música. Que ele não pôde cantar. Ele canta, ele interpreta a canção dele. Aí ele fala, obrigado, Uruguai. E sai. Bicho, foi a maior jogada de microfone no chão. Assim, o cara não pôde cantar a canção dele, cantou quando recebeu o Oscar. E isso me marcou muito. Você falou de música do Uruguai, né? E me lembrou dessa história. E eu sou apaixonado por música deles, assim. E vocês trouxeram uma penca de gente, né, pra cá? Sim. E foi da galera mais da música regional deles ou era todo tipo de música? Não, e aí tinha muito um trabalho de curadoria que a gente fazia sempre mesclando, inclusive. Por exemplo, eu lembro que da Argentina, a gente trouxe na época o tangueto, que era um tango eletrônico, os caras são Grêmio e tal, essa coisa toda, mas também trouxe 2 cantores de tango tradicionais, cantores do mercado de San Telmo. A gente fica lá com acordeon, e aí a gente trouxe os 2 justamente para dizer, olha, esse aqui tem uma produção contemporânea, esse aqui é o que a gente tem uma produção tradicional. As 2 coisas, e tal, né? E a gente sempre ia mesclando com isso. Tanto que quando a gente também levou a Dona Zefinha aqui do Ceará, e levamos o de Freitas para fazer Rabeca do Cariri. Então, a gente também vai sempre brincando um pouco com essas possibilidades, né? Que tem muito a ver com isso, né? Nessa agenda de internacionalização ao longo desses 15 anos, o que eu consigo dizer é que hoje a gente está no momento em que a gente, ao longo desses 12 projetos, dessa quantidade de pessoas circulando, a gente já tem uma maturidade, e é o que eu defendo hoje na rotina dessa agenda de internacionalização, que é a compreensão sobre que Brasil é o Brasil do agora. Que Brasil é o Brasil e que produção cultural é que é feita no Brasil hoje. Por que eu quero dizer isso? Porque ao longo desses 15 anos, a gente ainda vê massificado um Brasil muito estereotipado. Um Brasil do samba, um Brasil da bossa nova, não estou desmerecendo, não. Um Brasil do carnaval, mais, né?
um Brasil da Tarsila. Claro, essas pessoas marcaram, essas pessoas dataram a época em que elas tiveram projeções mundiais. Mas hoje a gente tem uma oportunidade de criar narrativas, inclusive oportunizar narrativas que foram excluídas dessa agenda. Uma agenda branca, burguesa, social, de uma agenda em que ela queria mostrar aquele Brasil asséptico. Uma ideia de Brasil asséptico, porque eu não estou falando de um Brasil sujo também, não. Não existe isso. Eu estou falando de um Brasil que ele é diverso, que ele é plural. Continental, e que ele é um país que é um continente e que ele tem suas particularidades e suas potências do micro ao macro. Então, hoje, a gente tem uma clareza de que e a gente vem trabalhando isso ao longo desses últimos projetos nossos, tanto no Ceará Criativo quanto no Ola Rio, que elas são a maturação dessa experiência que a gente vem vivendo, existe uma agenda, que é a agenda do Brasil de um posicionamento de reparação histórica. Sim. Ela é importante. Fundamental. Isso a gente tem feito de forma muito bonita nos últimos 2 anos. De dizer que é um Brasil indígena, que é um Brasil preto, que é um Brasil que ele respeita as suas matrizes culturais, que é um Brasil que ele é da periferia, que ele é um Brasil... Então, assim, a gente deve mostrar isso, que é potente essas diversidades para o mundo. E existe um outro lugar, que é a construção de mercados para a produção cultural brasileira. Que aí são 2 coisas. Você lembra quando eu comecei a dizer há 10 anos atrás? Eu disse, não, mercado. Não, mas por que o grupo não pode só? Pode sim. O grupo pode. A gente pode ter um artista representativo sendo ovacionado na Bienal de Veneza, com uma grande exposição. Não que ali ele vá abrir um mercado, que ele vá construir um mercado, ou que esse seja o mercado único e exclusivo da produção de artes visuais brasileira. Mas ele é representativo. Ele diz o que é a potência da produção cultural brasileira. Mas existe um circuito de artistas visuais que estão e que podem estar nas principais galerias, sendo vendidos nos principais leilões e nas principais feiras de arte do mundo. E é nesses 2 lugares em que a gente quer trabalhar e que a gente vem trabalhando nos últimos anos. O que é a construção de um F5 da imagem cultural e social brasileira e o que é a construção de um mercado sólido de circulação para a produção artística brasileira. Nem sempre elas estão juntas, mas elas são necessárias, são urgentes e necessárias. Nem todo artista representativo, a gente não quer escalonar uma experiência indígena que ela esteja em todos os grandes festivais de arte do mundo, porque ela é uma experiência, ela é uma representação cultural de um povo, ela não é de mercado. Mas é importante que ela seja vista e vivida para que ela seja projetada. Agora, eu tenho e posso projetar que um circuito de artistas cearenses circule e crie mercado, para que todo ano ela volte num país, para que todo ano ela volte no estado. Então, são 2 caminhos que eu enxergo hoje, com o tempo que a gente vem construindo isso na internacionalização, como importantíssimos e fundamentais para o que a gente quer construir de um Brasil de agora, de médio e de longo prazo. A gente precisa entender de forma sistêmica isso, de que isso é importante, né? Então, essa é a minha agenda, a nossa agenda enquanto Quitanda, a nossa agenda enquanto os projetos hoje é essa. Muito claro. Não, e é muito curioso isso que você estava falando. Tu vai falando, eu vou lembrando, né? Porque, como você falou, aqui já passaram 400 e tantas pessoas. Então, sempre você vai conectando um ponto ao outro. Eu não sei se tu conhece um artista chamado Paulinho Mosca. Sim, conheço. Fez agora o Ola Rio com a gente. Ele e Martinalha. Abriram um festival em Bogotá com a gente ano passado. Maravilhoso. Paulinho Mosca é um cara muito querido para mim. Eu já fotografei ele, acompanhei ele em turnê no Uruguai e tal. Então, ele é responsável. Ele é ovacionado no Uruguai. Ele é muito... E ele é apadrinhado lá pelo Drexler. Sim. No Brasil, ele apadrinhou o Drexler, né? Ele levou o Drexler para a turnê dele e eles fizeram uma troca cultural. Sim. E eu lembro que eu estava justamente com ele, acho que foi aqui no Brasil, foi no Brasil esse papo. E ele falou assim, Léo, falando sobre diversidade, né? E sobre o poder do continente que é o Brasil, né? A gente é um continente, a gente não é um país só, é um país continental. Aí ele falou, Léo, aqui na Argentina, lá na Argentina, que eu não lembro se ele falou isso lá ou aquele. Lá na Argentina existe a MPA, que é a música popular argentina, e existe o rock. Tipo, olha só.
a MPA, que é o tango, a coisa regional, e existe o rock. O rock é muito consumido na Argentina. Sim. Agora vamos falar do Brasil. Existe a MPB, a música popular brasileira, existe o samba, existe o rock, existe o funk, existe o axé, existe o forró, existe o sertanejo, os sons típicos do norte, dos povos indígenas e que sei lá o quê, dos povos originários, perdão. É um continente de coisa e a gente está falando só de música. Se a gente for falar de sotaque, for falar de som, for falar de culturas específicas, cara, se você sai daqui e desembarca em São Luís do Maranhão, é outra coisa. Aí você desce em Recife, é outra coisa. Tem o Manguetal, tem uma série de outro som. É um país continental. E quando você fala da experiência que a tua agência tenta fazer, me levou para isso também. O quanto é importante a gente mostrar o que não foi mostrado, reparar o que foi quebrado, o que foi machucado, magoado. É muito importante quando uma agência como a sua de impacto social, e o cultural está dentro disso, né? Que eu estava falando de social e cultural. Não, o cultural já está dentro do social, mas é muito importante quando você faz negócio, ganha dinheiro com a tua vida e é um empresário, é uma pessoa de sucesso, mas com um bocado de propósito por detrás, né, cara? Porque você consegue viver a sua vida, pagar as suas contas, mas ao mesmo tempo transformar. Outras vezes eu fiquei pensando assim, caramba, 90 artistas, eram para ser 30. 90 artistas desceram num outro país e viveram o que aquela experiência impactou no hoje deles. Muita coisa, né? Então, eu acho o seu trabalho, cara, um trabalho muito inspirador, assim. Quando eu conheci a Elaine, por exemplo, ela falou de você aqui de forma muito apaixonada, assim. Óbvio que ela é sua namorada, beleza, né? Mas sua mulher, vocês são namorados, são casados, noivos, o quê? Estamos morando juntos, noivos morando juntos. Bota 2 anos, já era. Pela lei, já foi, já rodou. Não, já foi. Sei. Mas estão morando juntos é uma decisão muito grande, né? Ela falou de uma forma muito apaixonada, independente disso, do que você faz. Ela falou, cara, vocês precisam se cruzar porque ele é muito apaixonado pelo que tu fala, você também é. E dá para notar aqui o quanto você tem na ponta da língua, né? O tesão do que tu faz, né? O prazer do que tu faz é um grande network, né? É uma grande mistura de conexão de pessoas. E eu imagino quanta amizade incrível você deve ter pelo mundo. Porque você é um cara que viaja muito e viaja muito sozinho também, às vezes, né? Sim, a grande maioria das vezes. Porque você tem, obviamente, um momento em que você está movimentando um grupo de pessoas. Ok, nesse momento que o grupo está indo, você está lá. Mas tem uma prévia aí que você tem que ir antes, que você tem que ver qual é. Você estava vindo de onde hoje? Eu estava no Rio. Você estava vindo do Rio, da tua outra casa? Mas estava, tipo, no interior do Rio. Eu cheguei lá, passei 2 dias. Qual interior que você estava lá? A gente estava em Cachoeira de Macacu, Magé e Areal. Magé. Que a gente está fazendo um projeto super bonito que chama Cinemais, que a gente está implementando salas de cinemas públicos em pequeno formato no Brasil. Foda. E aí fui lá visitar, escolher, junto lá com o staff público, com o governo e tal, o terreno onde a gente vai construir o cinema. E aí peguei a estrada, dormi em casa e vim para cá hoje, né? Que foda. Ó, agora é hora de falar da São Paulo e eu já tenho spoilers que você sempre tem, né? São Paulo em casa. Tá sempre em casa. Você pede no delivery? O delivery é quando a gente está passando por uma das unidades, eu digo, vamos passar logo para fazer o estoque, porque tá sempre. E eu posso te dar uma boa notícia? Agora você sempre vai ter 10% de desconto. Ah, é? A gente está com um cupom nacional na São Paulo. Que ótimo. Não cupom só em Fortaleza, Ceará. É nacional. São 62 lojas, Paulo, que a São Paulo tem no Brasil inteiro. E cada uma dessas lojas, na maioria dessas lojas, tem uma mini fábrica dentro. Para que o gelato, tá, gente? Não confunda, não é sorvete, não é gelato. Que o gelato sai sempre cremoso, fresco, feito no dia, na hora. E agora você tem o cupom Nordestinos10. Em qualquer São Paulo do Brasil, na boca do caixa. Começou sendo só por delivery esse cupom. Mas agora a gente se garantiu muito e tem um cupom na boca do caixa. Você só precisa, na primeira vez, virar cliente fidelidade, nome, RG, e-mail. Só na primeira.
Depois é só ser feliz. Chegou na boca do caixa, Nordestinos 10, já bota lá e 10% de desconto. Bom, não é não? Bom, ótimo. Você ótimo. que consome... Pra quem consome bastante... Agora você vai ter 10% de desconto. Isso. Viu? E você viaja muito também. São Paulo tá no Brasil inteiro. Já era. Beleza, comunidade? Tamo junto. Bora voltar para a nossa entrevista. Se garanta pedindo o seu São Paulo, viu? É nóis. Eu sei que é muito assunto, mas eu não queria que a gente abandonasse a nossa conversa antes de eu tirar uma dúvida técnica, assim. Sim. Porque, ó, você é um cara, obviamente, que articula, mobiliza a cultura, mas você trabalha com mundos distintos, né? Você tem o mundo do poder público, das empresas, do terceiro setor, eventualmente privado, enfim, seja como for. Mas já rolou algum momento desses setores se baterem de frente em algum projeto seu, a ponto de prejudicar, de atrapalhar? Como é que funciona quando esses três setores se chocam? Eles se chocam muito? Eu acho que a gente conversando, eu acho que esse é a minha rotina, inclusive. O choque dos mundos. O choque é exatamente esse, assim. Vou falar de um bem rápido, porque pode falar, às vezes eu me perco assim no pensamento, mas esse é o call, assim, é o coração do negócio que anda, inclusive. Né? A gente, ao longo desse percurso, desses 19, quase 20 anos, a gente já, como você falou, transitou e transita nesses espaços, né? Tem o executivo, tem o gestor público, tem o criador, o criativo, né? Então tem o terceiro setor, tem o cidadão, né? Então aí eu falo na primeira pessoa porque estou aqui, né? Mas esse pensamento é um pensamento essencial do negócio, total, da estrutura quitanda. E essa é a essência, a grande estrutura do nosso DNA. É como que a gente aprendeu e desenvolveu métricas e metodologias de dialogar com esses 4 lugares. Primeiro, por quê? São 4 tempos diferentes. E quando eu falo tempo, tempo mesmo. Tempo cronológico, tempo histórico, tempo subjetivo. A arte, o produto artístico, a criação artística, ela vive e organicamente o agora. Ou vai muito mais além, ela é vanguarda, ela vai no futuro, ela está vendo lá. Aí, às vezes, o edital do poder público não consegue contemplar o agora, nem muito menos o amanhã. Então, o tempo da arte e o nosso trabalho, o tempo da criação, e não só da arte, da criatividade, que olha para o agora, baseado no seu repertório de passado, e que olha para o futuro, e que trabalha nisso para o futuro, a grande dificuldade é como é que a gente encaixa esses outros tempos. O segundo tempo... o primeiro da criação, seja ela artística ou da criatividade ali. O segundo tempo é o tempo do mercado. E aí nem sempre a arte dialoga com o mercado. E aí quando eu falo mercado, o que escalona, o que torna popular, né? Ele tem um tempo. Mas ele tem um tempo que às vezes muito raramente, ele trabalha com antes e com depois, com o médio e longo prazo. Sim. Ele é sempre no agora. Total. O mercado é a moda, é o que é hoje. Hoje eu vou apoiar esse grupo porque ele está na moda. Hoje eu vou apoiar o podcast porque ele tá aí. Mas é o agora. Difícil você construir uma relação de mercado que diz assim, cara, tá aqui, vamos construir junto, vamos crescer e tal, porque é o agora. Eu preciso vender, eu preciso produzir, eu preciso dar estatística, eu preciso dar dado. Instantâneo, né? É instantâneo. E que às vezes ele encaixa com a oportunidade da arte, às vezes não. Então, tem gente que já tem 2 tempos aí, mas um precisa do outro. Precisa dentro de uma lógica sistêmica, né? Cada um pode existir independente, mas... Aí você tem um terceiro tempo, que é o tempo da política. Falando de arte, de cultura, de desenvolvimento, de educação, no Brasil, a política é incidente. Por que eu digo o tempo da política? Porque antes da política pública, tem a decisão política. Por quê? Porque só tem uma política de festivais na cidade de Fortaleza porque o prefeito bota na cabeça dele, ou um gestor, um agente político vai dizer assim, é importante ter editais de festivais, é importante ter isso, ter isso, ter isso. Vamos criar política pública para isso. Mas se não tiver essa decisão, não se cria. Essa é a realidade. E aí tem um tempo
da decisão política, que ela vai ser influenciada por um monte de coisa, pela mobilização social, a pressão dos artistas, pressionando o deputado, o vereador para criar lei, ela vai funcionar com o mercado, induzindo, olha, precisa ter, as casas de show precisam funcionar, o bar precisa funcionar, precisa ter show na cidade, então assim, ou seja, porque o cara tem ali suas convicções, seu pensamento, entende que é importante e tal. Então assim, a decisão do agente político, ela é decidida de várias formas, mas precisa ser decidida por alguém. Total. E tem o tempo da política pública, que é o quarto tempo. Que aí tá tudo massa, surgiu a demanda, vamos criar o edital para fazer os festivais em Fortaleza, para financiar os festivais, para gerar mercado, para ajudar o pessoal do bar, para contratar artista, então, para gerar, né, movimento e tal, essa coisa toda. Agora, o edital precisa virar lei, para poder virar orçamento público precisa virar lei. Aí leva 7 meses, 8 meses, 10 meses para virar lei. Eita. Aí vira lei. Aí para virar lei tem que ter os mecanismos legais, aí tem que lançar o edital. O edital leva tanto tempo para ser elaborado, tanto tempo para ser analisado, tanto tempo para ser pago. Então você entende que o tempo do agora, na concretização, na materialização do percurso que ele deve cumprir, ele é ontem. A gente está sempre atrasado aí. A gente está sempre atrasado. A criação, a criatividade, o mercado aqui colado, é agora, e a criatividade antevendo. Quando a gente concretiza isso aqui que a gente provocou hoje, já foi. Já é passado. Já é passado. Aí o mercado já está na outra pressão, já é outra coisa. O artista já está no outro movimento. Então a gente está sempre um tempo atrás para concretizar esse percurso. Triste, né, cara? E aí, o que é o trabalho da Quitanda? É, às vezes, achar soluções que encurtam esses caminhos. Eu reúno o poder público e digo assim, ó, tem um incentivo fiscal aqui. Não vou conseguir entregar isso como política pública, mas eu entrego isso aqui como um protótipo de ação. Entrego isso aqui, faço entrega a mais curto prazo. Ou não, deixa eu te dizer, iniciativa privada, mercado. Tem uma verba aqui que você usa, que você está escalonando de uma outra forma, que eu posso passar com cultura. Porque cultura é desenvolvimento, cultura é educação, cultura é inovação, cultura gera engajamento. Então, aí, esse é o coração. E aí eu chego para o poder público e digo, olha, gente, será que a gente não consegue encurtar aqui esse prazo? Porque se a gente... Aí, e eu estou falando isso, não estou falando eu no balcão com a mochilinha nas costas, não. Estou falando isso com estatística, com dado, com inteligência, com ciência, com desenvolvimento por trás disso. São negócios como os nossos, né, que contribuem e ajudam a fortalecer as iniciativas públicas, o fortalecimento das políticas públicas. Né? É claro que assim, eu não estou diminuindo, não estou dizendo assim, que existem ferramentas e instituições que contribuem com isso. E nós somos um dos negócios que contribuem com isso. E volta para aquilo que você falou, né? De encontrar os problemas e tentar solucionar, né? E aí é isso. Então, tem horas que, assim, essencialmente, eles já são conflitantes. Sim. E o que a gente vai fazendo é, como é que a gente consegue fazer uma entrega que seja relevante para a sociedade? Isso, as salas de cinemas. Em 2 anos, a gente está construindo 25 salas de cinemas públicas no Brasil. Isso só é possível porque a gente está achando ferramentas públicas, legais, de incentivo, verbas na iniciativa privada, juntando uma coisa com a outra e fortalecendo. Por 2 motivos. Um, porque por mais que a gente tenha orçamento para a cultura, ele nunca é o suficiente, porque o orçamento sempre é minoritário no que diz respeito a isso. Por mais com todos os avanços, com os bilhões que a gente está vendo de investimento, quando a gente escalona para o Brasil, ainda vai faltar. Porque é um continente. Aí a gente chega junto com a iniciativa privada, olha, você tem uma contribuição social, você tem importância com o desenvolvimento desse lugar. E vamos aqui, mas eu preciso fazer isso porque isso me gera um engajamento X, não tem problema a gente lhe dar a sua projeção de imagem. A gente lhe fortalece sua articulação institucional com o governo. Então a gente vai fazendo essa engrenagem focada na construção desses laços, desses elos, em função exclusivamente do serviço público. Foda. Da ação, do interesse comum, que é o desejo, seja ele público daquele lugar, seja ele do espectador, seja ele da classe, do campo econômico, seja ele do ente público. Então, a gente vai sempre conciliando isso e prototipando saídas mesmo, né? Formas de fazer isso e otimizar isso, né? Claro que, assim, o que perpetua
garante é a legislação, no caso do orçamento público. Né? A legislação, as ferramentas, mas é tanto que as leis de incentivo à cultura, elas são ferramentas que passaram para o processo e constituídas de forma legislativa. Então, elas garantem uma participação do orçamento público que é gerido e induzido pelo privado, mas ele é público. Uhum. A Lei Rouanet não trabalha com dinheiro da empresa e ele não vai... Não, é dinheiro do Estado. Dinheiro do Estado brasileiro. Uhum. O que é que acontece? É um mecanismo que encurta os tempos da entrega pública. Foda. Porque a necessidade dos mercados e do tempo da produção criativa, ela não consegue esperar ou ser eficiente no tempo da política pública normal. Então, Caramba. Existem coisas que devem ser escalonadas e mantidas dentro da métrica da política pública. Existem outras que podem ser encurtadas por meio das ferramentas de incentivo fiscal. Cara, eu tive uma aula hoje. De fato, eu passei a entender coisas que eu não entendi. Que a gente só imagina, né? Tá tocando a buzina, tá ouvindo? Tô ouvindo. Sabe o sim, que é essa buzina? É a Fast Pharma chegando na tua porta, cara. Eu vou explicar pra você, Paulo, o que é a Fast Pharma. Você tem alguma alergia? Você Não. viaja muito? Você não tem alergia? Não, mas... Você tem uma respiração perfeita? Mas não é perfeita, Mas tá ali. Mas tá ali. Mas vamos lá, você que é um riniter, um sinusiter, que faz parte desse time como eu, Fast Pharma tá aqui para salvar a sua vida. E na verdade para tudo. Não comprou desodorante, tá faltando shampoo, qualquer coisa. A Fast Pharma tem uma promessa, duas promessas. A primeira é 24 horas. A segunda promessa chega na sua casa em 15 minutos. Se adianta, o QR Code está aqui, ó, bem aqui, bonitão. Você baixa o aplicativo nesse QR Code. Se você não está no YouTube vendo o QR Code, é só você entrar no Google Play ou na Apple Store e baixar agora, tá certo? Porque em 15 minutos, qualquer coisa chega na sua casa. Isso é muito bom, cara, porque às vezes você tem algum familiar em tratamento, o seu filho está com uma febre de noite, coisas básicas que você pode resolver no dia a dia, você resolve em 15 minutos. E promessa valendo mesmo. Chão de avião no início duvidou. 15 minutos, mas em 15 minutos está na tua casa. Show? Fast Pharma, muitíssimo obrigado por estar com a gente. Foi um privilégio estar no lançamento oficial de vocês com aquela galera incrível. Tamo junto. E agora é hora da buzina tocar de novo. Tá tocando. É a Fast Pharma indo embora da sua casa depois da sua entrega em 15 minutos. 24 horas, viu? Tamo junto, Fast Pharma. Valeu. Produção, quanto tempo a gente tá conversando? 2 horas? Caraca! Ei, mas quando é 2 horas sempre que o episódio tá bom, cara. É um tempo muito grande, né? O Braulio espero Bessa... que a gente esteja comunicando bem aí com o pessoal. Comunicou, cara. Foi uma aula para todo mundo. Mas, Paulo, eu tenho certeza que, na verdade, esse é só o primeiro encontro que teremos de muitos, assim, pela vida, pelo mundo, pelo espaço. Sou um agente da cultura do meu jeito, Sim. através do entretenimento. Me baseio muito, também me inspiro muito no lance da oportunidade. Como a gente falou em off aqui, tem artistas que vêm aqui e falam: Léo, muito obrigado por ter me recebido, porque eu vou ser um link dentro de um edital. Isso é muito doloroso, né? Porque às vezes o edital pede clipping, pede espaço, pede 10 participações em programa e a pessoa não tem a primeira oportunidade. Então eu sinto muito orgulho de poder ser esse link para as pessoas botarem no edital, da gente ser esse meio de comunicação generoso com os artistas. Assim como você também é um cara muito generoso com vários artistas. E comunicar com qualidade, Léo, ela vai para além do entreter, né? Ela educa, ela transforma. Assim, quantos episódios eu assisti aqui que eu... Pô, galera massa essa que tá falando aí, curiosidades, conhecimento que eu queria, né? Que eu tive a oportunidade. Então é isso, assim, a comunicação, quando ela é feita com qualidade, ela transforma. Transforma e inspira, né, cara? A inspiração é um grande legado que eu quero deixar com isso, né? A gente sempre aprende, né? Se a gente for voltar no tempo, pô, turnê na Islândia, turnê em Amsterdã, a gente vai lá e vê história de pessoas que você jamais iria conhecer se não fosse através do podcast, através dessa iniciativa. E eu tenho muito orgulho de fazer isso com a Deb, fazer isso com o Oscar, toda a equipe da gente. E orgulho de ter conversas como essas também, porque eu tenho certeza que esclarece e abre muita coisa. Mas eu acredito na divisão da bênção. Sempre vou acreditar. Que é que se alguma coisa está dando certo para mim, não tem por que eu não querer que não dê para outra pessoa. Cada um tem seu brilho, cada um tem seu espaço.
E assim como eu fiz com a Elaine, né? Eu vou fazer com você. Não sei se você se preparou. Mas nós sempre pedimos para que, antes de eu fazer a pergunta final, tem uma pergunta final, mas eu peço que você indique aqui 5 nomes. Oi, égua, o que aconteceu comigo? 5 nomes de pessoas nordestinas para participar desse programa, porque a gente vai atrás. Literalmente, ela indicou você, a gente foi atrás. E eu quero saber 5 nomes de pessoas nordestinas, que você já deve ter conhecido várias aí pelo mundão, que vale a pena sentar aqui para trocar uma ideia comigo. Então, antes da pergunta final. Nordestinas, vamos lá. Tem algumas pessoas que eu acho que, pensando inclusive em pessoas que têm contribuído muito com o Brasil, com o Nordeste, com o nosso estado, né, que fazem esse movimento, né, Sim. acontecer e isso tudo, essa energia circular, né. Tem Dodora Guimarães. Dodora Guimarães hoje é diretora do Instituto Sévulo Esmeralda, é quem gerencia todo o legado do Sévulo e que é um artista que não está mais aqui vivendo, mas que está materializado em todas as suas obras e que é de uma grande relevância para as artes visuais cearenses. Massa. E o trabalho que a Dodora vem fazendo sobre a preservação desse legado, mas não só sobre isso, sobre exibir esse legado da produção do Sévulo para o mundo, é um jeito também de dizer que o Ceará, que o Nordeste está indo para o mundo, né? Fechado. Então, uma conversa que eu acho que é interessante de se ouvir e de se ter. Fechou. Eu tenho um grande amigo lá na Bahia que chama Felipe de Assis, que ele dirige um festival chamado FIAC, que é um festival de artes cênicas e artes vivas, né? Que tem feito um trabalho muito particular com a circulação de produtos artísticos brasileiros e internacionais na Bahia, assim, que é uma figura que ele não é uma figura do campo das artes, produtor, gestor cultural. Mora né? na Bahia. Mora na Bahia, mas está sempre por aqui A gente está tentando articular e ir para lá. Está sempre por aqui também. Aqui, eu acho que, não sei se vocês já conversaram com a secretária de Cultura do Estado do Ceará, Luísa Sela. Eu acho que é um nome bacana, porque é uma gestora pública que está fazendo um trabalho muito legal, assim, muito legal, diminui aí as coisas, um trabalho importante para a produção cultural cearense. Isso é um prazer. Principalmente aí conseguindo encurtar esses tempos da política pública, tentando criar ferramentas que criem celeridades. Sim. E é importante para esse campo das artes e da cultura também. Então, que está criando possibilidades e prototipando ideias de circular esses artistas pelo mundo afora. Isso é uma figura interessante também de ter aqui, de ouvir, né, de trocar esse debate. Eu tô lembrando de pessoas que eu acho que cumprem algum papel. Só nome bom. Tem um artista que é do Rio Grande do Norte, de Mossoró, que é uma figura que quando eu comecei há muito tempo atrás, chama Nonato Santos. Nonato dirige uma companhia de teatro de rua chamada Escassel. E é que eu digo porque é curioso, que foi uma das figuras que me inspirou muito embrionariamente ali essa ideia de circular. E principalmente da possibilidade de circular, né? De migrar, de estar ali, de ir, vir. Porque ele é diretor de um grupo de teatro que tem 40 anos em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e que é uma companhia que circula o país e a América Latina de uma forma em que eles conseguem levar a essência do teatro de rua do Nordeste brasileiro, às vezes com estrutura pública, às vezes na raça e na coragem, e é uma figura muito inspiradora nessa coisa de como a gente pode ganhar o mundo Irado. dentro das nossas proporções, né? E tem tudo a ver com os nordestinos pelo mundo. Pelo mundo, assim, né? E... Último, né? O último... Última. Eu acho que eu indicaria aí... Tem um amigo querido que ele tem feito aí, músico, que ele tem começado um movimento de circular também, de contribuir, de criar redes, né? Essas pessoas que criam redes são pessoas importantes para a gente, que é o meu sócio, Mardônio Barros.
que está no lugar da formação ali, está no lugar do movimento também, fazendo articulações institucionais, articulações com o campo privado, fortalecendo essas ações, mas que tem muitas experiências enquanto indivíduo para contar. Uma figura que já foi secretário do MST, hoje é executivo, né, junto comigo na Quitanda, e que entende ali essas nuances desses Brasis, né? De todos esses Brasis. Cara, né? deve ser um papo massa, viu? Então é um papo legal também. Eu acho que essas pessoas aí eu indico. Caramba, de secretário do MST, né, para empresário hoje, né? Um executivo como eu aí do campo do impacto, desenvolvimento social. Muito interessante. Isso aí eu fiquei muito interessado ter esse papo, ó. Me pegou mesmo. Pois você deve ter o WhatsApp dele, né? Tem. É o sócio, né? Mas, ó, gente tem se encontrado pouco pelas agendas, mas a gente se fala. Mas, ó, pergunta final. Qual o maior sonho da sua vida? Eu sempre faço essa pergunta, eu acho que quase diariamente eu me faço essa pergunta. E a minha resposta, ela não é uma resposta... Eu nem sei se... Assim, eu realizo todos os dias os sonhos da minha vida. Bom. E de forma muito sincera e honesta comigo. Não é que eu não tenha projeções, eu projeto coisas. Mas há algum tempo, todos os dias quando eu acordo, quando eu olho para toda essa engrenagem, isso que é feito, e não é de uma forma simplista nem romântica, não. Eu sou muito feliz e completo com o que foi criado até aqui, com o que eu entrego todos os dias. Ao acordar, ao dormir, eu sou muito feliz. E isso já é um grande sonho. Tá doido. É você viver o sonho, né? Não é aquele lance de esperar ele chegar, né? Essas experiências todas, eu digo assim, eu não tiro férias não sei quantos anos. Eu digo, mas todos os dias eu me dou pequenas cápsulas e às vezes largas cápsulas de felicidade, de prazer, de deleite, porque esse privilégio construído em cima dessa história, porque viver nesse lugar, conseguir contribuir com o desenvolvimento dos meus, dos outros, conhecer lugares, conhecer gente, olhar e entrar dentro de um teatro, acender a lâmpadazinha, vendo um olhinho de uma criança brilhar, a primeira vez que ela vê uma sala de cinema em um cinema que está na esquina de casa, são deleites de felicidade, são pequenas gotinhas de sonho, e é sobre isso, assim, sobre e a divisão da bênção. Realização mesmo. Isso se chama dividir a bênção. Você conseguiu fazer do seu trabalho uma divisão de bênção, né? Uma divisão de oportunidades e possibilidades. Isso é muito foda, cara. Dá muito trabalho, mas também muito feliz. Sou um homem feliz com isso. Meu irmão, tu gostou? Eu adorei, cara. Tô realmente super... Enfim, conversa longa. Não, mas... Me emocionei algumas vezes, porque eu tenho essa dificuldade de ficar falando de mim. De você, assim. né? Tenho muita dificuldade, assim. Eu tô ligado. É muito complexo, né? E aí, às vezes, quando a gente começa, inclusive, contar tudo isso... É que você realiza. E assim, às vezes é estranho, assim, quando você... Eu lembro de uma coisa, cara. Pode tá gravando ainda? Não tá? Tá gravando. Ora, se não. Eu lembro de uma coisa que eu... Assim, há uns 4 anos atrás. Foi o meu sócio para uma reunião. Primeiro cliente, sabe? Uns executivos desse mais... Uma multinacional. Aí a gente começa a contar. Começa a falar, não, porque o currículo é isso, o currículo é aquilo. A gente tinha um portfólio super... Muito massa para apresentar, porque eu gosto da entrega, da estética. Eu acho que isso faz parte, assim. É o meu lugar também de prazer. Aí o cara começa a ficar assim, meu para trás. Diz, posso ser sincero com vocês? Não acredito que vocês fizeram isso tudo até agora, né? Sim, não acho que vocês entregam isso, todas essas coisas de forma 100%. Porque são muitas coisas. Aí eu olhei assim, cara, eu disse, caralho. Ficou uma coisa na minha cabeça. Na hora eu respondi a ele, disse, não, entrego sim, tá aqui, ó, dado, indicador, estatística e tal. E aí eu disse assim, aí eu terminou a reunião e tal, eu disse,
ficou feliz e tal. Eu disse, porque eu fiquei meio duvidoso, assim, porque são muitas coisas, mas vocês têm aqui, comprovações e tal. Mas eu levei isso para mim. E foi uma das coisas que me dá essa segurança de responder, assim, essa coisa da felicidade, assim. Cara, a gente entrega com muita alma. Quando você entrega com alma, você não precisa saber fazer tudo, não. Você vai se juntando, se ajuntando, como a gente diz aqui. Vai colando. Em coletivo, e aí a gente vai entregando. Porque o segredo, nesse caso, é como orquestrar isso. Eu não preciso saber fazer tudo, mas eu posso fazer um projeto, que na época a gente estava falando de um projeto de carro elétrico. A gente fez um projeto para criar carro elétrico. Caramba. E aí de fórmula elétrica, com um projeto com a universidade. Aí o cara, mas vocês entregam cultura, o que é que tem a ver com carro elétrico? Como vocês vão fazer isso? Aí eu disse, não, a gente teve a ideia, a gente sabe juntar, inclusive sentamos aqui na sua cadeira, mas tem aqui uma equipe de 5 universidades com seus melhores professores que vão fazer a entrega. Irado. Então, essa coisa da diversidade do que a gente faz também é uma das coisas que me traz muito prazer e completude mesmo. Porque a gente consegue ali ter uma entrega que ela vai juntando de forma muito coletiva. Hoje, se você olhar para a Quitanda somos uma rede de quase 30 empresas. Não que todas as empresas são nossas. Por exemplo, o Festival Elos não é uma entrega mais executiva nossa. O Festival Elos faz parte no nosso negócio. A gente cria, desenvolve, mas a gente tem 3 empresas que são da cidade, que nos últimos 3 anos têm vivido e contribuído com os seus coletivos, com suas galeras, com os seus negócios, seus trabalhadores para entregar. Então, isso para a gente é muito prazeroso, porque é uma rede. E é uma rede que ela não é individual. Rede não se faz no indivíduo, se faz no coletivo. E eu acho que daqui para frente, né, muitos dos campos da humanidade eles precisam ser coletivos. Total. Então é muito isso, assim. Então fico feliz com isso. Sou uma pessoa. E agora a nossa rede entrelaçou, cara. O grande lance é esse. Você vai. Uma rede inteligente, ela se complementa. Ela não acha que ela é absoluta. Você tem que estar sempre entrelaçando com outras pessoas, porque você não é perfeito em tudo. Você não tem como entregar absolutamente tudo. Eu não tenho como entregar tudo desse podcast. Até a minha entrevista tem parceria da Bela, que é a nossa social media que nos ajuda a fazer pesquisa. Tudo é um grande entrelaçar de pessoas bacanas, né? É isso. Essa é a ideia. E tu curtiu? Então, massa. Adorei. Primeira. Essa é a primeira temporada. Feliz. 2 horas. Depois tem a segunda temporada. Viu? Muitas coisas vão sair desse nosso encontro. Tenho certeza a Elaine estava certa. Viu? Beijo pra você. Obrigado, amor. Obrigado aí pela indicação. E estou deixando uma boa parte do meu dinheiro lá no seu spa, mas muito feliz, tá? Muito feliz, não me arrependo. Inclusive, card é aqui na esquerda, viu? Pode assistir agora a entrevista da Elaine também. E eu vou deixar no card também algumas entrevistas ligadas a essa conversa que a gente teve. Do lado cultural, artistas incríveis. Matheus Fazendo Rock, a gente citou ele. Matheus Fazendo Rock, pode botar aqui. Mumutante, pode botar aqui. Quem mais que a gente bota aí nessa safra de pessoas que passaram aqui? Luísa Nobel, né? Quem mais? Bota Maquin, Silvério Pereira. É um puto orgulho, rapaz, que a gente tá criando aqui um legado da porra também. Tá doido? Ó, um beijo no coração. Antes disso, aquela câmera é sua. Você pode mandar um recado para a comunidade nordestina. 130 mil pessoas, 131 mil pessoas na nossa comunidade. Você pode mandar um alô para eles antes da gente se despedir. Então, é isso. Eu tenho dificuldade de falar, mas... Não, mas fala bem. Eu acho que a gente representa, né? E aí falando de nordestinos para nordestinos e para quem está assistindo também, que não é nordestino, mas eu acho que a gente faz parte essencial da construção desse Brasil, mesmo ele sendo continental, né? A gente faz parte essencial e eu acho que é uma das coisas que eu tenho muito orgulho na vida, assim, de ter tido um segundo privilégio, que é nascer na cidade de Fortaleza, que é nascer no Ceará, que é nascer no Nordeste do Brasil. Esse foi dos lugares que, mesmo impulsionado pela precariedade, me fez
a ser um ser criativo. E isso eu costumo dizer que é uma teoria de que o brasileiro essencialmente é criativo por toda a nossa construção e a nossa rotina e as dificuldades desse dia a dia. Não que tenha que ser uma regra, é uma realidade. Então, eu tenho muito orgulho de conhecer e de conviver com um povo que acima de tudo, de todas as dificuldades, de todos os perrengues, é um povo criativo e à medida do possível feliz. Né? Então, é isso. É uma Lindo. Declaração aí a nós. Ótimo discurso, meu irmão. Você é massa. Obrigado, Vai pegar Léo, avião obrigado. agora não, né? Não, só semana que vem. Casa agora? 4 dias em casa. 5 dias em Qual o casa. próximo destino? Rio também? São Paulo. Daqui São pra Paulo. O cara tá rodando sempre. Meu povo, um beijo no coração de vocês. Esse é o tipo de entrevista massa que eu sei que tem muita gente da comunidade que gosta de assistir. Assiste até o final. Se você assistiu até o final, bota aqui no comentário. Eu cheguei ao final da temporada. Certo? E um beijo no coração, gente. Esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo. Rumo ao episódio 500. Viu? Tamo indo. Um beijo no coração a todos os patrocinadores e marcas que nos apoiam. Muito obrigado por acreditar na gente. E a gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. Valeu! Palmas, palmas, palmas.